Eu sou o professor Gilberto Pessani, eu sou aqui da Universidade Federal de São Paulo. Eu estou com uma bateria de palestras aí, eu fiz um convite a várias pessoas que houve, que tiveram convívio, né, e dedicação em estudos e pesquisas formais na região de Atafona, no norte do estado do Rio de Janeiro. Desde 2003 eu tive lá uma intensa participação um projeto de pesquisa, inicialmente foi CNPq, onde foi o foco no início era erosão, né, era medir a erosão, a questão da cartografia da erosão, com aspectos também de geologia, né? E eu vou agora exibir um slide rapidamente, Renan, só um minutinho. Eu vou exibir um slide aqui, na verdade é um conjunto de palestras que eu programei até as próximas semanas, rapidamente. Hoje a gente tem o Renan Gomes, já agradeço desde já a participação do Renan conosco aí, eu já falo um pouquinho sobre ele. À medida que eu vou falando, eu vou aceitando as pessoas que estão entrando na sala. Nós teremos a Juliana Blassi Cunha, espero que todos estejam vendo o cartaz da Juliana, está todo mundo vendo? É só dar um sinal com o dedão assim, ó, me ajuda. A Juliana está até presente aqui, a doutora Juliana. Nós teremos a Juliana no dia 27 de agosto, trazendo aqui uma experiência que ela teve muito bacana no mestrado, trazendo o assunto sociabilidade e memória em Atafona. Juliana é uma pesquisadora aí bem competente, bem dedicada. Ela já é doutora hoje, mas no mestrado ela teve uma trajetória interessante com discussões sobre Atafona, e ela estará conosco no dia 27, também às 16h. Na sequência, nós temos aqui ainda a acontecer o André Luiz Carvalho Silva, um geógrafo, professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo. Ele é um geógrafo assim, da área de geografia física muito competente, ele não só trabalha a questão das zonas costeiras envolvendo erosão, evolução da costa, como também a geomorfologia da plataforma rasa, né? Ele tem muita coisa interessante de experiência em trabalhos de zona costeira. No dia 26 de agosto ele estará conosco numa conversa também via Google Meet. Na sequência teremos o Sérgio Cadena, professor hoje da PUC do Rio, coordenador do curso de Geografia da PUC do Rio, ex-aluno meu lá da UF de Niterói, assim como o Renan também foi, e o Sérgio muito competente também na área de Geografia Física, se dedicando ao mestrado, doutorado, pós-doutorado também, trabalhando de forma intensa com os alunos lá em São Francisco do Itabapoana, em São João da Barra. Ele vai trazer um relato no dia 2 de setembro sobre evolução geomorfológica do complexo do Delta do Paraíba do Sul. Teremos o Paulo Fernando Bava, um historiador, arqueólogo da Federal de Sergipe, trazendo a abordagem de arqueologia subaquática em zonas costeiras. Ele tem experiência também com arqueologia em fundo de rio, né, no Rio São Francisco. Ele vai trazer aí uma coisa bem bacana de arqueologia histórica, associada aos artefatos que são encontrados e sítios arqueológicos submersos, vinculados muito à questão da atividade humana, tanto na área da pesca, como na área também da ocupação do litoral. É bem interessante essa temática de arqueologia subaquática. Eu vou falar rapidinho, a Cristiane Amarante, uma arqueóloga de Santos, que está em Portugal, em escavações no sul de Portugal, que é doutora em arqueologia, foi orientada pelo professor Paulo Fernando. Teremos no dia 11 de setembro, Ciências e Expressões Artísticas, com Miguel Freire. Ele vai relatar um pouco a experiência que teve comigo na produção, na direção de um documentário ficcional sobre a Atafona, e eu fui produtor na época, com alunos do curso de produção midiática da UF de Niterói, primeira turma, né? E o Miguel, ele é doutor, ele é doutor, né? E ele é professor da UF de Niterói, do curso de cinema e de produção midiática, e é um cara muito bacana de trabalhar, ele é cineasta e fotógrafo. Na sequência, a novidade que temos essa semana é o professor Ítalo Ferreira, ele estará conosco no dia 16 de setembro, ele vai trazer aspectos de novos caminhos para o mapeamento batimétrico. Aí a gente vai falar um pouco da parte técnica, do ponto de vista das tecnologias hoje, sensores usados para mapeamento do fundo marinho e fundo de lagoas, fundo de reservatório e fundo de rio, né? Então, teremos aí o Ítalo Ferreira, ele é da Federal de Viçosa, é um jovem doutor aí também, professor lá da Federal de Viçosa, e vai colaborar conosco.
Não temos o cartaz aqui, mas teremos também a Maria de Oliveira, que é uma geógrafa muito bacana, que faz parte do Observatório da Dinâmica Costeira, que eu coordeno pela Unifesp, que está promovendo essas palestras, né? A Maria de Oliveira, ela está trabalhando na Universidade Johns Hopkins, lá em Baltimore, nos Estados Unidos, com pesquisa aplicada. Ela está fazendo um pós-doutorado lá e ela trabalha assuntos de saúde pública e também de geografia física, né? Então, o mestrado dela foi na área de análise, qualidade ambiental do Rio Itaquera, da Zona Leste de São Paulo. Ela vai trazer uma palestra sobre isso, a data está sendo fechada com a Maria, e ela também vai ter outro momento conosco, trazendo uma experiência sobre a saúde pública em Santos. Então, ela tem duas frentes de trabalho de trocar experiências com a gente, como a gente vai fazer com o Renan agora, né? Então, em relação ao comitê de programação, é isso. Eu vou pedir para que todos que estejam presentes coloquem aí. Tem um telespectador aí que é do Peru, é Mauro Palomino. Ele está aí conosco também. Eu vou fazer referência rapidamente, Renan, só mais uns 2 minutinhos. A gente teve inscrições de pessoas de Dourados, de Mato Grosso, Campos de Goytacazes, de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, de Santos, de Betim, Minas Gerais, de Osasco, de São Paulo, São José dos Campos, Cambuí, Minas Gerais, Belo Horizonte, Carapicuíba, São Paulo, Pouso Alegre, Minas Gerais, Campinas, São José dos Pinhais, no Paraná, Pirajuba, Minas Gerais, e Diadema, São Paulo, Jacareí, São Paulo, essa galera que se inscreveu na internet. Então, só para você ter uma ideia, que o interesse do tema discute também, desperta interesse de pessoas de outras localidades. Então, na sequência nossa aqui, o que eu pretendo com o Renan trazia aí umas apresentações, né? No primeiro momento eu posso conversar um pouquinho com o Renan e depois a gente vai abrir para perguntas, para um debate aí a respeito dos temas que o Renan se desenvolveu no mestrado e doutorado, junto à FRJ, na área de Geografia Humana, predominantemente. O Renan, ele é um dos ex-alunos que eu tive na UF Niterói. Eu lembro muito lá no comecinho, o Renan entrou na graduação, acho que com 16 anos, né, Renan? Bem novinho, muito prematuro, assim, do ponto de vista da idade, mas com uma maturidade assim, excepcional. E um dos alunos assim, super dedicados, que se destacou no curso, super educado, super estudioso, muito leitor, né? Assim como o Bruno Bartel, que esteve conosco aqui falando também da experiência dele aí na trajetória acadêmica, também com doutorado e tudo, e outros também, como o Sérgio Cadena, né? A gente tem aí o Renan hoje conosco, né? Faz tempo que eu não estou com ele, mas eu sempre tenho ele comigo marcado como um dos ex-alunos que teve uma projeção interessante aí nas pesquisas, né? E o Renan fala de você mesmo aí, acho que agora a voz é do Renan, ele vai passar uns slides também para seguir um pouco um roteirinho aí para a gente conversar. Aí eu penso numa primeira hora, assim, em torno disso, a gente deixar o Renan conversar, talvez eu faça uma pergunta ou outra, eu lembro algumas coisas lá voltada àquela coisa do cenário Jatafona, né? E lembrando rapidinho, Renan, só mais um minutinho, é o seguinte, a Atafona é uma praia no Norte Fluminense que desperta interesse e que desperta possibilidades de pesquisa de várias naturezas. Então, eu sou meio suspeito a falar de Atafona, porque eu fiz pesquisa lá durante um tempo e eu percebi eu tive grandes descobertas com a Atafona no sentido de, não por eu ter uma casa lá, ter vivido minha infância lá, mas sim mais um pouco no campo mais de pesquisa, né? Então, a Atafona nos remete a despertar interesse sobre muita coisa. A Casa Duna está, desde 2017, lá com a Júlia e o Fernando, né, com também investidas na área de arte, cultura, um negócio magnífico também, né, no campo aí de trazer, através da arte, você ter alguma coisa também revolucionária para construir, desconstruir conceitos e entender um pouco as verdades que a Atafona nos traz por depoimentos, narrativas. Então, houve esses alunos, né, que já se tornaram professores, que tiveram experiências interessantes com pesquisas formais. E a Tafona nos dá, mas, na verdade, um conjunto grande, ainda nos dará muita coisa de possibilidade de estudos aplicados, pesquisas, diante da gama de coisas que nas categorias da geografia, né, Renan? Você tem lugar, paisagem, você tem espaço, você tem território, você trabalha paisagem lá em Atafona. Então, todas as categorias da geografia, elas podem servir de apoio para muita coisa de pesquisa aplicada. Então,
mais ou menos dando um relato rápido, né, que a Tafona ainda é muito fértil, né, para muita pesquisa por lá. E aí agora é com você, Renan, é você que vai falar conosco um pouquinho aí sobre o que você tem reservado, né? O título atual da palestra do Renan é Sintonia de Tafona, né? Vamos lá, agora é com você, Renan. Eu vou fechar até meu microfone aqui, quando eu achar bacana eu vou... Tá bom. Então, gente, boa tarde. Obrigado aí, Gilberto, pelo convite, pela apresentação muito gentil. A gente falta algum tempo que a gente não se vê, né, Gilberto? E assim, eu tentei mais ou menos organizar a pesquisa, não para... Eu defendi a minha tese em 2018 já, então tem uns 2 anos, e aí eu tentei fugir um pouco da tentação de reapresentar a minha defesa, que eu acho que é despropositado, né, num evento como esse. E aí eu queria compartilhar um pouco do percurso mesmo da pesquisa, né? Até sabendo de quem veio o convite, né, do Gilberto, que é o meu ex-orientador, meu primeiro projeto de pesquisa na UF, eu estava lá nas mãos do Gilberto, né? Então, eu acho que o contato com a Tafona, ele sempre me marcou muito, como pesquisador, né, como geógrafo. Então, eu tentei organizar a minha apresentação para fazer um pouco desse relato da pesquisa e, ao mesmo tempo, tentar rastrear, assim, quais foram algumas das dificuldades que eu encontrei e, ao mesmo tempo, alguma tentativa de encaminhamento que eu dei para conduzir uma investigação em Atafona, né? Então, o meu primeiro contato como pesquisador lá foi no projeto de mapeamento, né, da erosão marinha, que era coordenado pelo Gilberto. E aí nós fazíamos alguns trabalhos de campo lá com esse intuito, né, de fazer levantamentos e monitorar um pouco desse avanço da erosão marinha, né, e a variação disso ao longo dos anos em Atafona. Para quem não conhece, esse processo é muito extenso por lá e provocou a destruição de casas, né, de vários equipamentos públicos. E a minha inserção como pesquisador no começo foi, né, como auxiliar nesse projeto de mapeamento. Só que, né, fazer trabalho de campo, mesmo quando você tem um objetivo tão bem definido e circunscrito, sempre é uma coisa que guarda algumas surpresas, né? Então, a experiência de estar em Atafona, né, que é um lugar que tem um vento muito presente, né, uma sonoridade muito marcante, uma maresia que quase que te molha, né, de tão densa que ela é. Então, essa experiência de, né, ter o meu corpo atravessado por essas sensações foi muito marcante. Eu comecei a pensar o quanto daquela polissemia da experiência era, de alguma maneira, muito recortada, né, para atender a certos objetivos de pesquisa, e que talvez alguma outra coisa, né, algum outro aspecto, alguma outra face de Atafona pudesse ser representada através de outros registros, né. Daí já começa a delinear também o meu interesse pela categoria que eu usei, né, categoria de paisagem, é um termo que é muito usado por geógrafos desde o início da geografia acadêmica, no século XIX, né, e na época, o meu interesse por paisagem foi no sentido de tentar recuperar algo dessa experiência de Atafona, que talvez não necessariamente pudesse ser traduzido através de um mapa, tal como a gente fazia antes, né. Só para ressaltar, assim, isso não quer dizer que haja nenhum tipo de hierarquia entre metodologias de pesquisa, né? Assim, os mapas que a gente produziu eram super úteis. Você imagina, por exemplo, o que é para uma prefeitura você ter um mapeamento do quanto você pode perder de área urbana, o quanto de casas que já foram, né, perdidas ou estão em risco. Então, isso tem um valor tremendo. Só que, pelo contato que eu tive com a Atafona, eu fiquei com essa coisa, né, na cabeça de que talvez tivesse algo da experiência que pudesse adquirir uma outra forma numa pesquisa, né? E aí, um grupo em particular de Atafona me chamou particularmente a atenção, que foi de pescadores artesanais, né? A Atafona não é só um lugar de pesca, mas é também um local de turismo, é uma área que já há várias décadas foi ocupado com casas de veraneio, então tem um fluxo, né, que hoje em dia é um pouco mais fraco, mas já foi mais intenso de um turismo de veraneio, né? E, ao mesmo tempo, é uma localidade que fica muito próxima do centro de São João da Barra, né? Assim, dá para ir caminhando, de Atafona até lá. Então, é um local que, ao mesmo tempo, tem uma trama urbana razoavelmente densa, mas que não é ocupada permanentemente, porque tem muitas casas que são de veraneio até hoje. E, ao mesmo tempo, tem essa colônia de pescadores artesanais que antes ocupavam a Ilha da Convivência, uma ilha que fica próxima ao Pontal de Atafona, e também a parte, né, continental, assim, em Atafona e outra que eu vou mostrar. Só para ilustrar, eu vou tentar passar aqui um mapinha bem simples, né, que eu elaborei, para a gente se localizar um pouco, e a partir daí eu acho que eu vou preferir falar ao invés de usar os slides. Então, aqui, ó.
Ah, ah. Aqui eu vou mostrar principalmente, primeiro, né, uma localização mais ampla. Estão vendo aqui, né, é o município de São João da Barra. Essa área em laranja aqui é o distrito, né, de Atafona, que está inserido nesse município, né, de São João da Barra. Essa área menor aqui, achurada, é a Ilha da Convivência, uma ilha que sofreu muito com o processo erosivo, que se transformou em suas formas muito alteradas, né, nos últimos anos. Esse aqui é o Rio Paraíba do Sul, é um importante rio aqui na região sudeste. Se a gente fosse, né, dar um zoom, né, em Atafona, basicamente as entrevistas, os encontros com os pescadores se deram nessas duas localidades aqui. Essa marcada em vermelho, que os pescadores chamam de baixada, né, é um termo que eles próprios, né, usam para se referir a essa área. Ela tem uma localização que é bem interessante, né, que você vê que eles conseguem ter acesso fácil ao mar e ao mesmo tempo ao rio, né, através dessa localidade. Muitos pescadores, quando saíram da Ilha da Convivência, em função da perda de casas, né, por conta da erosão, vieram para cá, ou para essa segunda área aqui em amarelo, que é a Vila Esperança. A Vila Esperança em parte, é um conjunto habitacional que foi criado para acolher as pessoas que perderam casas com erosão. E também tem uma localização que é interessante, né, porque ela está às margens de um canal que conecta essa comunidade ao Rio Paraíba do Sul e daí para o mar. Né? Então, assim, acho que são os dois eixos principais onde as entrevistas foram realizadas, né? Então é importante ter esse mapinha na cabeça. E por que eu comecei, né, a ter esse interesse particular pelos pescadores artesanais? Bem, em parte, aquilo que eu estava tentando qualificar como a experiência de estar em Atafona, né, com toda essa sensorialidade, com toda essa dinâmica do vento, da duna, da erosão, né, eu queria entender como as pessoas que moravam em Atafona construir uma relação particular com esse contexto, né? Então, partindo dessa categoria de paisagem, tentei começar a investigar, né, essa vivência, essa experiência de Atafona por parte de quem morava lá. E aí, os pescadores artesanais são um grupo interessante porque eles estão permanentemente lá, né? Eles não são veranistas, eles não estão lá por temporada. Eles têm uma ocupação permanente, eles ficam lá próximo ao rio, próximo ao mar. E eu comecei a ter um interesse em particular por esse grupo especificamente, né? Aí começa algumas das dificuldades de pesquisa, né? Primeiro, toda pesquisa, né, quando a gente vai elaborar um projeto, por exemplo, né, talvez seja o caso de alguns de vocês, né, começando a trabalhar com pesquisa, a gente tem que partir de algum pressuposto, né, definir um recorte, né, de área que você vai investigar, de grupo que você vai investigar, e começar a trabalhar com algum conceito, com alguma literatura, né? Foi isso que a gente fazia, né, quando mapeava, por exemplo, a erosão de GPS. Só que é muito comum também que a gente tope com algumas realidades em campo que podem contradizer ou não serem plenamente contemplados por esses pressupostos de pesquisa, né? Então, eu comecei também a tentar ver onde as categorias que eu estava usando, sobretudo, né, conceitos de paisagem, como esse conceito poderia dar conta ou não, né, dessa experiência de estar no mar, de estar no rio, por parte dos pescadores, né? Isso me conduziu a uma literatura ligada à fenomenologia, que é uma corrente da filosofia que se preocupou em fazer uma crítica a algumas, né, maneiras convencionais de se pensar o conhecimento científico. E, assim, em linhas gerais, a fenomenologia ela busca justamente a suspensão de alguns pressupostos teóricos, né, que um pesquisador, que um cientista interpõe à realidade que ele vai estudar. Então, só para dar um exemplo, né, quando a gente pensa numa fotografia ou mesmo no mapa, na nossa tradição, né, ocidental de pensamento, é muito comum a gente associar aquilo que é visto à verdade, né? Aquela velha história de que uma imagem, né, fala mais que 1000 palavras, né? A própria medicina, quando a gente pensa na importância dos exames de imagem, né, ela meio que dá a realidade, né? A produção de imagens, ela garante o acesso que é considerado privilegiado na nossa cultura, né, e na nossa tradição de pensamento. E aí, quando a gente pensa na pesca, obviamente a visão é importante, né? Obviamente trabalhar a paisagem nessa dimensão visível é algo importante, mas eu comecei a ver vários traços naquela experiência que não necessariamente eram traduzidos por essa ênfase na visão, né?
Então, foi importante ter esse embate, né, esse impacto com essa experiência com os pescadores, né, através do trabalho de campo, através das entrevistas, né, e pensar, por exemplo, de quais aspectos daquela experiência poderiam não estar sendo plenamente representados na pesquisa. Tem um filósofo, né, que é um dos expoentes dessa corrente, né, o Martin Heidegger, um alemão. Ele não é exatamente conhecido por ser um filósofo mais didático que existe, né, tem uma série de complicações na terminologia que o Heidegger usa, mas acho que ele dá um exemplo que é muito feliz e que é muito didático. Ele fala, por exemplo, né, nessa questão do que é conhecimento científico e quais os limites do conhecimento científico. Ele traça uma analogia pensando no seguinte: um físico ele pode criar instrumentos para quantificar a cor, a intensidade e o brilho de uma superfície. Aí o Heidegger fala, mas um físico ele não pode medir o enrubescimento de um rosto, né, quando a pessoa fica vermelha. Isso é interessante. Um físico ele pode medir a cor, ele pode criar instrumentos para isso, mas o fenômeno do enrubescimento ele não se reduz à vermelhidão. Né? Vermelhidão e enrubescimento são coisas diferentes. O que a nossa tradição de pensamento fez, né, muitas vezes? Ela tomou dos fenômenos um aspecto específico, né, geralmente os aspectos que são observáveis, quantificáveis, e tomou esses aspectos como se fossem a realidade pura e simples e inquestionável. Né? Então, eu acho que eu estava às voltas em Atafona com algo semelhante. Né? A gente poderia ter ali vários aspectos da paisagem que poderiam ser quantificados, e foram muito bem quantificados. Né? A gente tem vários mapas de alta qualidade sobre como a erosão foi avançando ao longo de vários períodos, mas, ao mesmo tempo, tal como a gente pode medir a vermelhidão, mas não entender o enrubescimento de um rosto, a gente pode medir a paisagem sem entender o que esse todo da paisagem representa para as pessoas que vivem e ajudam a construir essa paisagem. Né? E aí, a geografia ela não necessariamente tem uma tradição em fazer esse tipo de mergulho na experiência do outro. Né? A gente tem várias pesquisas na geografia que não se pautam por esse princípio. E aí a gente tem vários trabalhos na antropologia que partem dessa perspectiva de um olhar de dentro, né, de alguma maneira. Só que tem já na geografia alguns caminhos que apontam essa crítica. Né? Tem uma geógrafa da Universidade Autônoma do México, a Alicia Lindon. Ela fala, por exemplo, como a geografia ela construiu conhecimento naquilo que ela chama de um olhar exocêntrico. Né? Exo quer dizer fora. Quando você fala de um olhar que é exocêntrico, dá a impressão de que você está centrado no olhar que sempre vem de fora, que nunca parte das pessoas que estão mergulhadas, né, naquela experiência. E mesmo no contexto específico da pesca, né, quando a gente pensa, por exemplo, num levantamento que foi feito sobre pesquisas de pesca, sobre pesca na geografia, feito pelo Cristiano de Paula, ele fala que tem duas abordagens que são predominantes nos estudos de pesca na geografia, que é uma abordagem calcada nos impactos ambientais e uma abordagem calcada na territorialidade das comunidades pesqueiras. Né? E aí, quando a gente retoma aquele princípio da fenomenologia, de suspender alguns pressupostos, a gente pode, talvez, né, entender os limites que algumas abordagens acabam aplicando, né, quando a gente já toma como pressuposto, né, uma ênfase no ambiente, uma ênfase no território, e como talvez recuperar a experiência de quem mora lá, de quem habita aquele local, pode ser uma maneira não só da gente compreender aquela realidade, né, que tem uma importância por si só, mas também de corrigir, né, algumas ênfases exageradas, né, alguns vieses que os nossos conceitos trazem às pesquisas. Né? Então, só para encerrar essa primeira parte, eu acho que eu posso resumir essa primeira incursão em Atafona em um risco e uma necessidade. Né? O risco seria, de alguma maneira, reduzir essa riqueza da experiência dos pescadores artesanais a somente aquilo que eu poderia observar e quantificar, e, ao mesmo tempo, uma necessidade que é de assim, tentar embasar que tipo de abordagem eu poderia fazer para que essa experiência pudesse vir para o primeiro plano, né? Para que eu pudesse entender, de fato, como é essa articulação de sentido que os pescadores fazem sobre essa paisagem que eles habitam, né? Que é o mar, o rio, né? E a costa. Bem, sabendo disso, eu procurei, né, tentar construir essa abordagem, né, através de algumas referências. Eu não quero, assim, sobrecarregar vocês com as referências teóricas, que aí eu acho que eu vou estar repetindo o que eu já fiz na tese, mas eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou pegar pequenas peças da minha experiência de campo, pequenos exemplos, para que vocês se localizem um pouco nessa paisagem concreta de que é Atafona. Né? Tem um geógrafo francês, o Augustin Berg, ele recupera a origem da palavra concreta. É uma passagem bem interessante. Ele fala que o concreto vem de uma palavra latina, que é concrescere,
que quer dizer crescer juntos, né? Então, quando eu falo aqui de uma abordagem concreta, né, sobre essa paisagem de Atafona, é meio que nesse sentido, né? Como os pescadores cresceram junto com aquela paisagem, né? Como eles se constituíram como pescadores através dessa lide com a pesca. Mas aí, pegando, né, esse gancho de exemplos, né, de cenas mais concretas, um item bastante mencionado em Atafona, a erosão. A gente pode assim, jogar Atafona no Google e vai vir uma série de imagens de ruínas e casas destruídas, né, prédios desabando. É uma imagem que é muito marcante, né, para quem conhece Atafona. É um cenário fantasmagórico, as pessoas vão lá para visitar as ruínas, né, assim, tem excursões que chegam lá para visitar as ruínas, é uma atração, né, é uma marca paisagística muito presente na memória de Atafona. E quando eu fui pesquisar, né, fazer as entrevistas com os pescadores, eu fiquei muito surpreso com um ponto, que muitos deles haviam perdido as casas mais de uma vez, né, eu cheguei a entrevistar pessoas que perderam 3 ou 4 casas nesse processo, né, de avanço do mar, como eles chamam. Só que, no entanto, apesar dessa perda material importante, né, de perder uma casa, muitas vezes esse relato era feito com um certo tom de indiferença, né? A pessoa falava, não, perdi uma casa há não sei quantos anos e mas eu construí outra e o pessoal me ajudou, e não, é isso, né? Era quase que um relato en passant, né? Às vezes eu até tentava não falar muito sobre a questão da perda das casas, porque parecia que eu estava querendo forçar que eles dissessem alguma coisa sobre aquilo, né? E não era esse o objetivo da pesquisa, né? E aí, assim, não é minimizar a importância dessa perda das casas, obviamente, mas é entender que essa perda, ela se inscrevia de uma determinada maneira naquela experiência. Então, por exemplo, muitos, quando perderam as casas, construíram uma nova casa a poucos metros da antiga. Ou seja, eles não foram para um lugar completamente diferente, mais afastado do mar, o que, né, colocaria eles numa posição mais protegida, de alguma maneira. E a resposta para eles é um pouco óbvia, né? Por que eles construíram casas tão próximas do mar, sabendo que havia essa iminência, né, de uma nova perda por conta da erosão? É porque o vínculo com o mar era extremamente importante, né? Então eles se expunham muitas vezes ao risco de perder a casa novamente para não se afastar do mar, né? Quando isso finalmente aconteceu, isso trouxe uma série de consequências, né? A Ilha da Convivência, ela foi praticamente desabitada, né? Até onde eu conheci, no último campo que eu fiz, já não tinha mais ninguém morando por lá. Muitas pessoas que perdiam a casa na ilha reconstruíam a casa na ilha, e aí ela foi se esvaziando aos poucos até que ficou inviável, as pessoas, né, passaram a morar ou em Vila Esperança ou, né, na Baixada. Então, assim, o que significa né, essa tentativa de manter esse vínculo tão forte assim com o mar, né, se expondo ao risco de perder a casa? Bem, quando a gente analisa a erosão do ponto de vista só ambiental, do impacto ambiental, a gente pode ir lá e quantificar, não, quantas casas foram perdidas, qual foi a perda material, né, quanto de dinheiro, né, quanto de capital foi perdido. Isso é uma maneira, é um estudo, né, um relatório que tem uma importância, né, e muitos estudos que se pautam em comunidades pesqueiras levam em conta essa abordagem. Só que, quando a gente seleciona previamente certos, né, parâmetros para definir o que é o impacto ambiental, muitas vezes a gente ignora como é que esses impactos são vivenciados pelas pessoas que estão lá. Então, para quem morava, né, na Ilha da Convivência, né, em Atafona, muitas vezes o impacto mais importante não foi a casa em si, né, mas foi o deslocamento em relação ao oceano. Você não ter mais um acesso fácil ao mar. Você tem que carregar um motor de barco para poder pescar. Você tem que carregar redes de pesca até o rio para poder pescar, né? Então, esse deslocamento que foi muito mais importante do que perda da casa enquanto, né, um objeto material. Isso já é uma pista interessante em termos de reflexão teórica, né? Porque, de maneira geral, a gente sempre pensa o espaço como algo exterior a nós, algo que está fora, que eu posso observar, né, no qual estou destacado. E a gente tem discussões da geografia que tentam não pensar o espaço dessa maneira tão exterior, né? Ou seja, o pescador, para ele ser daquela maneira, para ele organizar a sua experiência de mundo daquela maneira, isso não é algo que se dá de uma maneira deslocada em relação à paisagem onde eles estão, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente, né, e aí tem uma discussão, né, mais uma vez, do Berck, nesse geógrafo francês, que ele procura fazer uma relação de ontologia, quer dizer, uma reflexão sobre o ser e geografia, ou seja, estar dentro de um espaço, estar imerso numa experiência de espaço, é algo que constitui os sujeitos, né? Os pescadores organizam sua relação comum, né, e se tornam pescadores, se tornam quem eles são a partir dessa relação, né? Isso é bastante expresso nessa relação com as casas, né?
Pra você ter uma ideia, teve pescadores que relataram até sonhos, né? Sonhos que perdiam a casa. E teve uma senhora especificamente que ela relatou um sonho que ela estava naufragando. Aí a gente pode pensar na densidade disso, né? O que é um pescador sonhar que está passando por um naufrágio, que é uma possibilidade real para eles muitas vezes, né? E quando ela acordou, ela mergulhou os pés na água, né? A casa dela já estava sendo inundada pelas ondas no momento que ela estava tendo sonho. Então é uma cena que tem muitas repercussões, né? Quer dizer, um grande medo de perder a casa, que se cruza com o medo do naufrágio, né? E que demonstra essa vinculação muito forte com o ambiente onde eles estavam, né? Bem, aí um segundo exemplo foi uma situação de campo, né? Quando eu estava fazendo pesquisa lá em Atafona, que um dia fui, né, até a Baixada para realizar algumas entrevistas, né, com algumas pessoas que eu já tinha conhecido. Eu fiquei muito surpreso com o fato do local estar completamente vazio, né? Estava deserto, né? Tinha pouca gente na rua. É um lugar que os pescadores costumam ficar muito nas ruas, né? Fazendo remendo de rede, limpando peixe, consertando barcos, né? Tem uma dinâmica que é muito associada à pesca por lá. E eu encontrei esse local vazio. Quando eu comecei a encontrar algumas pessoas, em geral eram mulheres que estavam indo fazer compras, né? Cuidando de afazeres desse tipo. Ou pessoas mais velhas que estavam já aposentadas, né? E aí, depois de conversar um pouco com as pessoas, eu fui me dando conta de que eu não encontrava mais aqueles mesmos interlocutores porque o vento tinha mudado, né? Durante a noite, o vento passou por uma mudança e isso criou uma condição favorável para que eles pudessem sair para pescar. Então, uma coisa que para um pescador é super banal, né? Assim, é completamente corriqueira, né? Essa observação constante do vento para decidir quando que eles vão sair, quando que eles vão ficar, quanto tempo eles vão permanecer no mar. Para mim era uma coisa que chamou muita atenção porque não era a maneira como eu mesmo organizava a minha relação com o tempo, né? Então, quer dizer, isso já dava indicações de que essa maneira como os pescadores se sintonizavam com aquela paisagem tinha diferenças marcantes em relação à minha maneira, né, de perceber aquela paisagem e que, mais uma vez, não poderia ser traduzido necessariamente por uma abordagem muito, né, quantitativa. Aí eu tenho outros exemplos, assim, conversas que eram interrompidas por ruídos de barco, né, é quase que um esporte entre eles. Eles conseguem identificar qual barco de qual pessoa está se aproximando pelo ruído, né, eles sabem tal barco, pelo som do motor, quem está chegando é tal pessoa, né. E também, ao mesmo tempo, uma função, né, uma funcionalidade muito inusitada que eles têm para as embarcações, que a embarcação ela não é só, né, o meio de transporte, ou o meio, né, de captura de peixe, mas através da embarcação eles conseguem sentir o leito do rio, né? O leito do rio ele tem muitas alterações, bancos de areia e rochas né, que se movimentam de alguma maneira, e através da vibração que o casco do barco faz ao passar por certas áreas, eles conseguem perceber onde é que tem banco de areia e que tipo de substratos tem ali embaixo, né? Pelo tipo de vibração. Então, quase como se o barco ele tivesse essa propriedade tátil, né? Eles usassem um barco para ir tateando o leito do rio. Bem, esse conjunto de exemplos, eles mostram o seguinte, tem uma associação muito corriqueira entre paisagem e visão, né? Paisagem é aquilo que a gente observa. Só que se eu estivesse preocupado com a maneira como os pescadores articulavam essa experiência, a visão não daria conta, né? Porque a todo momento eles tinham que se dedicar a uma atividade que esse tatear do leito do rio, esse sentir as mudanças do vento, isso tinha uma importância central para definir quando eles iriam partir para uma pescaria, quanto tempo eles iam permanecer no oceano. Então, uma outra maneira de articular essa sensorialidade, né, que foi importante ter esse embate e perceber, olha, esse conceito de paisagem aqui que é calcado em visão, ele não vai dar conta desse modo de vida que pressupõe, né, que você tem que estar, por exemplo, dentro de casa e percebendo com a pele quando que o vento vai mudar. Isso vai ser determinante para saber se você vai ter sucesso ou não na pescaria e até se você vai ter segurança para trabalhar, né, porque interpretar mal o rio, né, interpretar mal o vento, significa você se expor a condições adversas no mar, né, com risco, né, inclusive de vida, né. Então, quer dizer, esse embate, né, esse contato com essa população, né, com esse grupo, ele rendeu a possibilidade de entender que o conceito de paisagem na geografia ele poderia se abrir também para essas outras maneiras de organizar a sensibilidade, né? E aí não tem referência só na geografia, né? A gente tem, assim, por exemplo, dois antropólogos que eu achei bem interessante trabalhar durante a pesquisa. Um deles é o Davi Le Breton, ele tem um livro sobre antropologia do corpo, antropologia dos sentidos,
ele faz um levantamento bem interessante para mostrar como, no Ocidente, a visão foi o sentido, né, prioritário e aquele sentido que outorga a verdade às coisas, né? E como, muitas vezes, isso foi promovendo o obscurecimento de outras maneiras de se sentir, né, o ambiente, que, no caso da pesca, eram muito relevantes, né? Sobretudo a experiência do som, a experiência do tato, né? Além da visão, é claro. E, além disso, um outro antropólogo, o Timothy Ingold, ele fala no livro, O Estar Vivo, né, sobre como a gente pensa a nossa relação com a paisagem, né? A paisagem é uma palavra que tem associação com a pintura. A gente pode, por exemplo, falar da paisagem que eu vejo através da janela, mas posso falar também de um quadro de paisagem, né? E o Ingold fala como isso tendeu a fazer com que a gente pensasse a paisagem como algo que está destacado no nosso corpo. Só que ele pensa, né, faz um comentário que é interessante. Se o céu, né, faz parte da paisagem, né, qual é o limite dela? Porque o céu ele vai para o universo, né? E, ao mesmo tempo, se as nuvens, né, fazem parte de uma paisagem pictórica, você pode pintar umas nuvens, bem, a nuvem ela faz parte da atmosfera. Será que a gente, a todo instante, não está imerso na atmosfera? Então, quer dizer, essa é uma maneira de pensar o espaço que é interessante, porque quando a gente se imagina que a gente está separado do espaço, a gente não percebe como muitas vezes a gente está imerso nos fluxos, né? A atmosfera é um fluxo, né, que está aqui nos envolvendo, senão a gente não conseguiria respirar, não conseguiria falar. Ele tenta fazer essa provocação no sentido de apontar como nós nunca estamos destacados, de fato, do espaço que nós ocupamos, né? A gente está nessa relação que é muito mais de imersão, né? E aí tem alguns desdobramentos para a pesquisa, pensando, por exemplo, né, eu tentei me encaminhar as entrevistas, a interação com os pescadores, no sentido de entender que paisagem poderia emergir, né, desse contato com aquele ambiente mediado pela pesca, né? O que a prática da pesca em si muda de percepção, né? Na geografia cultural, que seria um ramo que tem mais interesse nessa perspectiva de entender outros sujeitos, né, outros atores sociais e os sentidos que eles articulam na sua experiência de espaço, é muito comum usar essa metáfora da perspectiva, né, que a paisagem ela pode ser vista de várias maneiras. Só que essa ideia, né, primeiro que ela retoma esse privilégio ao visual, né, a gente reduz a questão a uma questão de como pode ser visto, né, você muda de perspectiva, muda de posição, você vê a paisagem de outra maneira. Só que no caso dos pescadores, o que eu pude perceber é que, na verdade, não era a mesma paisagem que era vista, né? Eles viam e experienciavam uma coisa que era completamente diferente daquilo que eu via, né? Para eles, o que estava embaixo da água era super importante, né? Não só os cardumes, mas também a possibilidade de topar com uma pedra que pode rachar o casco do barco, né? Eles sabiam onde essas pedras estavam, onde esses bancos estavam, né? Então, era uma maneira de se relacionar com a paisagem que não era só atravessada por aquilo que era visível, né, e fazia apelo a esses outros sentidos. Então, essa metáfora da paisagem, que pode ser vista de uma maneira ou de outra, não casava muito bem, porque ignorava esses outros regimes, né, de sensorialidade. Então, fui encaminhando nesse sentido, de tentar entender como a pesca faz uma mediação diferente, articula uma outra paisagem, né. Aí eu cheguei em 3 pontos, assim, tentando entender essa espacialidade específica da pesca. Não dá para resumir tudo, né? Mas assim, acho que eu peguei alguns pontos que eu achei mais pontos-chave da maneira como os pescadores falavam sobre essa relação com a Tafona, com o Rio Paraíba, com o mar, né? Primeiro, se a gente for pegar um parâmetro bem utilizado na cartografia, né, as distâncias, né? A distância é uma palavra que na nossa língua ela remete muito a uma medição, né? Você pode medir uma distância, né, em metros, em quilômetros, enfim. E em Atafona, a gente fala assim de pesca de maneira muito geral, mas tem vários estilos diferentes de pesca. Então, tem uma pesca que acontece no rio, que usa certos instrumentos, certos tipos de rede. Tem a pesca de camarão, que acontece mais próximo à costa, né? Tem a pesca de plataforma, que eles vão até próximas plataformas de petróleo, realizar a pescaria, né? Só que nesses deslocamentos, não é só uma distância, um tempo de deslocamento que está em jogo, né? A pesca de plataforma, que é a pesca mais rentável, que demora mais tempo, eles chegam a passar mais de uma semana no mar, é uma pesca que ela recebe uma valoração muito específica. Quem vai fazer a pesca de plataforma é tido como um pescador mais corajoso, mais habilidoso, né? Demanda uma equipe, né? Um grupo maior para fazer essa pesca.
E, ao mesmo tempo, é uma pesca que é muito extenuante, né? Exige um engajamento, um trabalho que é muito constante, muitas vezes com, né, dias sem dormir, e isso implica numa certa valoração moral, né, dessa pescaria. Então, ir para mais longe não quer dizer só se deslocar por mais tempo, né? Não quer dizer só um gasto maior com combustível. Ir para mais longe quer dizer, não, você é o pescador que é o mais habilidoso, né? Você vai ter ali um certo status perante os outros, e, ao mesmo tempo, ir para mais longe, nesse caso, significa dizer que o seu corpo aguenta, né? Então, tem relatos que falam, por exemplo, quando eles vão puxar a rede com o pescado, que é tão pesado que eles sentem, né, que a linha vai cortando os dedos, né? Ela se aprofunda na carne, eles ficam com a mão cheia de cicatrizes, né? É muito comum que eles apontem cicatrizes enquanto falam, para mostrar cada história de cada cicatriz e quando foi feito. E até gente que sente gosto de sangue quando, né, faz esse movimento de puxar um peso tão grande da água. Então, quer dizer, tem toda uma valoração moral, né, de se expor a essas condições adversas, de ir para longe para realizar a pescaria, que, né, demonstra que não é só uma medida objetiva, né, de distância, mas também isso se cruza com a maneira como eles próprios vão se pensar enquanto pescadores, né? Obviamente, quando a gente pensa nos outros atores envolvidos, né, quando a gente pensa nas mulheres, sobretudo, elas vão relatar essa pesca de plataforma de uma maneira bem diferente. Porque para elas, ver o marido, ou o filho, né, ou o parente mais tempo no mar, quer dizer que ele está exposto a mais tempo a perigo, né? Então, elas relatam como elas perdem o filho para o mar, né, perdem o marido para o mar, né, nesse tempo que eles ficam lá distantes. E, ao mesmo tempo, como muitas vezes, quando eles retornam, como a perda de outra natureza, porque por ser um trabalho muito cansativo, alguns pescadores contrabalançam isso com o que eles chamam de farra, né? Ele vai ficar o tempo no bar, ele vai beber, então isso no contexto né, de uma perspectiva mais feminina, isso quer dizer uma dupla perda, né? Ela está constantemente perdendo o marido, né, o ente querido para o mar. Quando ele retorna, ele é perdido para a farra, né? Porque existe esse contrabalanceamento. É um trabalho que é muito duro. No momento que ele está em terra, ele tem que contrabalançar esse esforço com alguma outra coisa, né? Então isso remonta também essa experiência, né, mediada pela pesca em relação à paisagem. Tem uma categoria nativa que acho que é bem interessante comentar, que traduz, né, a maneira como eles organizam o tempo e a saída para o mar, que é uma categoria que eles chamam de quadra, né? O que significa a quadra, né? Ter quadra? A quadra, ela é meio que uma junção de várias condições para que o pescador possa sair para o mar, né, e que ele avalie que vai ter, né, algum retorno dessa saída para o mar. A quadra basicamente é você ter o rancho, ou seja, todos os víveres, né, comida, combustível que você tem que, né, abastecer o barco para poder sair. Tem que ter os camaradas reunidos, né? Os camaradas são as pessoas que eles reúnem, né, para realizar a pescaria. A maior parte delas são realizadas em grupo. E, por último, na quadra também, a gente tem todas as condições de vento, de tempo, de maré, de época do ano, que são propícias a você conseguir obter um determinado pescado. Então, quando a gente pensa numa temporalidade mais mecânica, né, do relógio, a preocupação deles não é acordar a tal hora e trabalhar até tal hora, né? Inclusive, algumas oportunidades de emprego que surgiram na época da construção do porto, né, que gerou muito emprego na construção civil, isso gerou um embate, assim, entre os pescadores, porque eles tinham uma certa oferta de emprego que para eles era valorada muito negativamente, porque trabalhar na construção civil quer dizer você ficar, né, pegando peso, sob sol, nessa temporalidade muito marcada, né, de tal hora até tal hora você trabalha. E a pesca ela tem uma temporalidade que é muito mais fluida, né? Você não pode, assim, colocar o despertador às 8 horas e você ir para trabalhar às 9. Eles tinham que trabalhar quando podiam, né? E parte da habilidade do pescador se dava por essa capacidade dele conseguir se sintonizar com esses fluxos do ambiente, para ele conseguir fazer esse cálculo de quando ele pode sair e quando ele deve voltar, né? Então, você sair com o barco sem que uma quadra, né, tenha, né, surgido, quer dizer que você vai ou ter muita dificuldade na navegação, ou que você não vai encontrar o pescado que você procurava, né? Então, eles tinham muitas conversas sobre, né, qual era o momento adequado para realizar essa saída, né? E se julgavam entre si nesse sentido, né? Se eles vissem alguém saindo no momento que eles, né, considerassem como inadequado, como uma quadra não muito boa, isso pesava contra o pescador que estava realizando essa saída, né? Assim, olha, ele está indo e vai voltar sem nada, né? Então, é uma maneira deles se lerem, né? Se
se considerar como bons ou maus pescadores, né, a partir dessa interpretação que eles conseguiam fazer do ambiente, né? Então, fazendo um jogo de palavras, né, assim, a paisagem para eles tinha esse enquadramento, né, pegando essa quadra como categoria nativa, né, quer dizer, a maneira como eles se relacionavam com a paisagem não era do regime só da observação, ou da contemplação, ou da perspectiva, ou nem mesmo das formas, né. A morfologia da paisagem é um tema muito caro na geografia, a gente estuda a morfologia da paisagem, assim, o conjunto das formas, e pensar nisso na pesca não faz muito sentido nesse contexto, né, porque primeiro que boa parte do trabalho deles nem consegue se inscrever no meio, né? O trabalho da pesca, como ele se dá na água, a água não tem essa propriedade de registrar as marcas, né? Então tudo é dissolvido, né, no mar de alguma maneira. Então, pensar nesse enquadramento é uma maneira de tentar traduzir essa maneira de se sintonizar com a experiência daquela paisagem e as técnicas da pesca, né, tendo um papel muito importante nessa articulação, né? E por último, e aí pegando mais uma vez o contexto do Porto, né, o Porto do Açu é um mega empreendimento que aconteceu no município, não é na área de Atafona, é no sul do município, né, no extremo sul, em outro distrito, mas é um porto que foi pensado para ser, né, uma área de exportação de minério, tem um mineroduto que vem de Minas, né, e tinha essa grande promessa de fazer uma revolução na história econômica do município. Já está em operação, né? Eu comecei a fazer pesquisa quando o porto era só uma promessa, então nem estava em processo de implementação ainda. Só que está em implementação, já está, né, operando. E o último tema que eu queria levantar tem a ver com a questão do porto. Bem, quando a gente pensa na erosão, uma estratégia que os pescadores fizeram foi se mover, né? Eles se moveram, né, com as suas casas, né, fizeram essa migração de casas para tentar fugir da erosão. Quando a gente pensa em outros, né, processos que também afetavam a pesca, pensando na poluição do Rio Paraíba do Sul, né, pensando na implantação das plataformas de petróleo, a mobilidade também foi um elemento muito central na maneira como os pescadores, né, conseguiram se manter vinculados à pesca. Então, se o rio está poluído, né, se o rio tem pouco pescado, eles poderiam sair para o mar. Foi essa a solução, né? Se a ilha, né, não tem mais condição de habitação, eles se movem, né, e vão para algum outro ponto no continente. Agora, o porto, ele tem algumas especificidades, né, pelos relatos que eles fizeram a mim. Com esse fluxo de navios, né, passando na região do Porto do Açu, essa possibilidade deles irem para outras áreas, né, com boa pescaria, ela fica um pouco prejudicada, né? Porque tem um certo interdito na região em volta do porto, por motivos de segurança, né? O Açu era um pesqueiro importante, né? Eles realizavam muita pesca de camarão no entorno do Açu, então eles já perderam de antemão esse pesqueiro, que agora ocupa o porto. E a área do entorno também é uma área que, né, tem dificuldades de mobilidade, né? Tem uma grande área na qual eles não podem penetrar ou atravessar. E aí tem algumas questões, né? Algumas pescarias, elas usam uma técnica que utiliza redes flutuantes, né? Eles deixam as redes flutuando, né, com alguns pequenos marcadores, né, pequenas boias, e depois retornam para retirar essa rede, né, e ver se conseguiram capturar algum peixe. Com a movimentação dos navios, essas redes ou são levadas embora ou são danificadas. Então, isso já é um impacto, assim, muito importante, né, para os pescadores. E, além disso, com essa dificuldade da própria mobilidade, né, deles passarem na área próxima ao porto com os barcos, né, com risco de colisão, tem casos também de ameaça, né, tem pessoas que trabalham nos navios que andam armadas e ameaçam os pescadores quando eles se aproximam. Isso acaba meio que colocando um obstáculo importante no modo de vida que tinha na mobilidade uma estratégia fundamental de sobrevivência, né? Então, já há várias décadas, eles estão se movendo. Eles percorrem até o sul do Espírito Santo, até a região dos lagos, né, aqui no estado do Rio, buscando pontos de pescaria que sejam, né, mais favoráveis. Eles têm esse deslocamento, esse fluxo, eles não ficam só em Atafona. Só que à medida que, de alguma maneira, essa mobilidade ela sofre impacto, uma estratégia fundamental de sobrevivência deles é abalada de alguma maneira, né? Então isso acaba trazendo alguns impactos na continuidade, desse modo de vida, né? Então, quer dizer, a maneira como os pescadores articularam a sua experiência está muito atravessada, né, por esses entroncamentos, né? Quer dizer, valores morais que se juntam à distância, né? Uma maneira de perceber a paisagem associada a vários sentidos, não só a visão,
e ao mesmo tempo uma paisagem que é móvel, né, porque eles têm essa mobilidade como um elemento fundamental da sua maneira de se manter economicamente, de se manterem como sujeitos, né, sociais. E aí eu acho que uma boa maneira de sintetizar, né, todos, né, esses aspectos mais, né, empíricos que eu falei, tá nessa associação que o Berk, né, que eu comentei há algum tempo atrás, dessa associação que ele faz de geografia com ontologia, né? Mais uma vez, lembrando, ontologia tem a ver com o que é da natureza do ser, né? Então, é impossível você entender o que é a pesca sem toda essa maneira como eles articulam essa relação com o local onde se dá a pesca, né? Quais são os valores que estão associados a isso, qual a temporalidade que isso demanda, que tipo de sensibilidade demanda a prática e o engajamento com a pesca. E aí, essa não é uma relação que só se plasma na paisagem, que se marca na paisagem, mas que se marca nos próprios pescadores, né? Eu acho que a cicatriz que eles constantemente mostram é uma boa metáfora, né? Porque é uma marca que se dá no próprio sujeito. Quer dizer, a pesca, ela está marcando os próprios pescadores, né? Eles adquirem uma certa maneira de perceber o ambiente, de serem si próprios, a partir desse engajamento com a paisagem mediado pela pesca, né? Então, essa relação nunca é uma relação de exterioridade, né? De um sujeito de um lado e um objeto do outro. A paisagem, de alguma maneira, ela está entroncada na maneira como os pescadores são. E aí a gente pode ressignificar o que significa pensar no impacto ambiental, né? O impacto ambiental, por exemplo, não é assim, eu perdi uma casa, me dá outra casa que eu fiquei bem, né? Eu perdi uma residência ali, me põe lá que está tudo bem. Não é isso, porque quando você pensa nessa associação de quem eles são com o local onde eles ocupam, perder o mar, perder o contato com o rio é uma perda de identidade, é uma perda de ser, né? Assim, eles são quem eles são, eles se organizam da maneira como são, através desse engajamento com a pesca, né? E perder esse engajamento significa perder muito mais que um bem, um aspecto mais material, né? Significa perder quem eles são. Então, acho que dar esse salto de procurar esses entendimentos de como a nossa relação com a paisagem nos constitui, eu acho que é uma pista interessante para a gente pensar, né? Como a gente reflete na geografia nessa questão da constituição do sujeito, né? Quem as pessoas são em função da relação que elas têm com o espaço, né? E não só achar que o ser humano, né, aquele velho discurso bem generalista, né, o ser humano ordena a paisagem, controla, né, impõe sua vontade, sem perceber que existe um caminho inverso também, né? Esses múltiplos fluxos do vento, das águas, das dunas, isso de alguma maneira também marca as pessoas, né? E vão definir de alguma maneira quem elas são e como elas se portam perante a vida, né? Então, gente, eu acho que é basicamente isso. Acho que eu falei bastante. Renan, você bombardeou a gente, né, Renan? Eu andei anotando coisas aqui, achei que ia ter tempo de intervir em você aí, na sua fala, mas você foi um furacão aí, como sempre, né, com um monte de conteúdo para a gente discutir. E eu venho aqui só fazer um comentário antes de abrir a perguntas, que aí a galera pode se manifestar um pouquinho. E eu fiz um monte de anotação aqui, Renan, pelo seguinte: nessa questão da paisagem, a geografia ela se apropria da categoria da paisagem no sentido, isso que talvez alguns que estejam presentes possam ter como dúvida, suponho, né? Justamente em que medida a paisagem ela te dá elementos importantes para o modo de vida do sujeito, né? Seja ele o sujeito como indivíduo ou então na totalidade do sujeito. Porque a Tafona nos traz, na verdade, evidências fortes de projetos em disputa, né? Você tem os pescadores, tem o pessoal que é de segunda residência, você tem também recortes ali que identificam curiosos também, como você colocou, em relação às ruínas, e, na verdade, os pescadores, na verdade, o conhecimento acumulado que os pescadores possuem, ele é magnífico no campo do modo de vida que eles vivem. Então, você trouxe até, no que você trouxe resumidamente, nos traz coisas assim importantíssimas, que a Juliana Loureiro já trouxe num filme que ela produziu no litoral do estado do Rio, trazendo técnicas de pesca, onde o pescador fazia filmagem, né? Você tem materiais interessantes aí, também produção de vídeo, em relação à pesca, né? As técnicas de pesca, o impacto, a forma como você traz, de fato, essa questão do impacto ambiental com uma visão mais ampliada, né? Mais humanizada, mas também no campo de outros
desdobramentos que há em relação a uma intervenção como o Porto do Açu. Então, acho que você conseguiu, de fato, trazer para a gente muita coisa. Eu anotei bastante coisa aqui, porque eu sempre gosto de escrever um pouquinho, né? Elementos são próprios da geografia, que também bebe um pouquinho na antropologia, na filosofia, essas referências que você trouxe. Então, um pouco nesse caminho, né, que a gente vê que a pesquisa, ela nos revela coisas. Como eu falei com você lá no começo, né, Renan? Lá atrás, quando a gente estava conversando, em programar essa vivência nossa de conversa aqui, eu lembro que eu coloquei as verdades no plural, ou seja, as verdades que a gente encontra em Atafona, o que cada um interpreta, não é a respeito da erosão, não, sobre o que acontece na dinâmica, o modo de vida, tem estratégia de sobrevivência, tem modos de vida, a gente tem aí muita coisa recheando com tradições da pesca, tem a questão do afeto também, a casa destruída, não é só a questão da contabilizar a questão material, você tem a questão do avô, do filho, do neto, do pescador. Uhum. Tem as mulheres também que a gente encontra aí, as mulheres que, algumas delas, no limite, ela se nega a ser tratada como mulher de pescadora, ela se coloca como pescadora também, caranguejeira, né? Se coloca como caranguejeira. Ao mesmo tempo, a gente já viveu, eu vivi algum tempo em Atafona, já vivemos épocas de crise econômica, que a família toda ia pescar, porque não tinha alimento no continente, então você tem atividade de risco, né? Essa questão da plataforma, a pesca mais próxima da costa, né? A poluição do Rio Paraíba gera uma dimensão muito complicada, né, em relação ao pescado, né? Então, eu acho, Renan, que nesse período todo que você esteve por lá, você conseguiu absorver muita coisa do que é importante, né? Assim, do ponto de vista de percepção, do ponto de vista de abrir questões que não se tinha até então visto de forma mais imediata, né, pelas pessoas, e a riqueza que a gente tem dos modos de vida, né? Então, acho que nessa questão da relação do homem com a paisagem, com os recursos, com o meio, o rio como um sujeito, o vento quase como um sujeito, o mar também, o Alexandre Sofiati trouxe para nós aqui uma abordagem também nesse campo, né? O historiador. Então, acho que é um caldeirão de coisas, né, Renan? E que dá, na verdade, condições da gente interagir com a comunidade local também, no sentido de entender um pouco esse modo de vida e as pressões que há, e, ao mesmo tempo, uma visão um pouco revolucionária, um pouco política também, no sentido de a gente entender os pleitos que vêm por parte dos pescadores em relação a questões gerais, locais, né? Mas é isso, aí é bem bacana. Eu gostei de te conhecer mais, assim, nessa sua fase depois de Atafona comigo, né? Porque você teve a defesa de tese, eu não pude assistir, o mestrado, eu acho que a qualificação, eu fui lá, eu não estou lembrando, fui lá, né, no universidade, mas, de qualquer forma, é muito bacana ter um olhar de um geógrafo competente, que não tem medo de se arriscar em entrar na filosofia, na antropologia, para compreender certas coisas, para sustentar o que você fez de pesquisa aí nessa sua trajetória. Então, acho que é isso, é um elogio bem declarado a você, que eu faço. Orgulho de ter tido você como aluno, que, de fato, lá no comecinho, a gente ia para fazer coisas de medição de cartografia. Eu revelo para você e para todos aqui que eu me tornei um professor melhor nesses últimos anos, porque 21 anos dando aula para geografia, saindo da engenharia cartográfica, foi uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida, do ponto de vista de visão ampliada do mundo e também de melhoria das aulas que a gente dá, né? Mas é isso. Eu vou agora abrir para perguntas, para comentários do pessoal que está presente. A gente tem 23 pessoas presentes, contando comigo e você, né? E aí eu deixo agora, as pessoas podem se inscrever no chat, aí abro o microfone para falar um pouquinho. Juliana, acho que quer falar, né? Abrir o microfone, é isso, Juliana? Sim, isso. Fala, Juliana. Fala, Juliana. Eu queria dar parabéns primeiro ao Renan. Eu já tinha escutado falar de você, mas ainda não conhecia direito seu trabalho. Achei, assim, incrível, um trabalho, de fato, muito sensível, muito bem feito. Obrigado. Então, primeiro, muitos parabéns. E eu queria, aí, já que a gente tem um tempinho, uma margem aí para conversar mais, eu acho que isso não deu para você falar muito na sua apresentação, que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho de campo
qual foi o período que você ficou, porque, pelo que eu entendi, você fez sua pesquisa sobre a tafona no mestrado e também no doutorado. E, então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho de campo, queria saber onde que a gente pode acessar a sua tese ou sua dissertação. Eu acho que essas questões você trabalhou mais especificamente na tese, pelo que você falou. Então, eu queria saber como que a gente faz para... onde que a gente encontra a sua tese. E, assim, tem um ponto principal que me chamou a atenção, que você bateu nessa tecla algumas vezes, né, de uma forma muito sensível, de falar justamente que não se trata, né, que você percebia ali com os pescadores, que não se tratava de uma perda material. Isso é uma coisa, eu trabalhei com a tafona, mas na perspectiva dos veranistas, e que muitas vezes eu também não, essa não era uma referência, né, diante de tanta tristeza pela perda de algumas casas, o que era apontado não era essa questão em relação à perda material. E, por vezes, pensava que era porque, né, enfim, eram famílias ricas, isso não era a questão central. Mas isso me confirma, na verdade, algo que eu vinha percebendo nessas entrevistas, que, de fato, a relação dessas famílias, assim como dos pescadores, eu acho que são questões diferentes, né? No caso dos pescadores, está ligado ao acesso ao mar, mas diz também muito sobre os vínculos dessas pessoas com esse lugar, seja pelo acesso ao mar, né, por sua fonte de vida, ou também pelos aspectos simbólicos que perpassam as relações, no caso dessas famílias dos veranistas, com essa casa, né, com essas casas que eram perdidas. E que nunca eram, e que essa perda nunca era relatada como uma perda econômica, né? Não havia ali uma racionalidade econômica envolvida. Você falou da construção de outras casas, no caso dos pescadores, mais ou menos no mesmo lugar, né? Correndo o risco de ter outra casa tomada, e no caso dos veranistas também, muitas vezes constrói-se uma segunda residência, ou investe-se em uma casa que está perto, né, de um avanço do mar. Racionalmente, pensando de um ponto de vista econômico, não faria sentido nenhum investimento monetário, econômico, em uma casa que está prestes ali a cair. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção e é uma coisa que causa muito espanto, né, nas pessoas que chegam em Atafona hoje e veem aquelas casas e falam, mas as pessoas não fizeram nada, nunca se buscou nenhum recurso, né, do Estado processal. O que se pode fazer diante desse fenômeno? Nada foi feito, eram pessoas tão ricas, com tanto conhecimento, não buscou se fazer nada. E eu acho que sua fala agora, de novo, em relação a essas perdas, que não é caracterizado como uma perda econômica, me fez de novo pensar nessa questão, né, que só reforça essa ideia dos vínculos, né, que passam por outros elementos, por outras instâncias com esse lugar, né? Está carregado de outros aspectos na relação, tanto dos veranistas quanto dos pescadores. Óbvio que são situações diferentes, né? Bem, bem diferentes, mas mesmo assim, nos dois casos, não passa por esse lugar, assim. Então, me fez pensar de novo nisso e reforçando esse espanto de pessoas que ficam chocadas de saber que não foi feito nada, né? No sentido de buscar, né, organizar algum... Eu acho que esses elementos têm sido mais recentes, né, na história ali da articulação, de buscar alguma instância, de reclamar e tentar alguma reparação, né, que seja em relação a esse fenômeno, né. O que você teve no caso dos veranistas foram medidas isoladas, né, pessoas tentaram construir uma barreira na frente do mar para tentar impedir o avanço, mas não houve assim um encaminhamento no sentido de buscar uma reparação para o fenômeno, porque muito provavelmente porque isso não tenha sido percebido de forma nenhuma como um dano material, né? E muito mais simbólico, relacionado aos aspectos simbólicos mesmo que perpassam a relação dessas famílias com essas casas que se inscreviam ali, né? Inscreviam a identidade da família nesse lugar. Então, nesse sentido, mudava, se construía, por vezes, outra casa no mesmo lugar. É isso, eu só queria fazer esse comentário que a sua reflexão me fez pensar justamente desse ponto de vista
das perdas, né, dessas famílias que perdem essas casas. E queria saber isso, onde que a gente pode encontrar a sua tese. Obrigada e parabéns. Obrigado, Juliana. Assim, em primeiro lugar, eu vou dizer que eu li essa dissertação, assim, me ajudou muito a pensar lá sobre a Atafona, né? E foi interessante porque, até pegando um comentário do Gilberto, a Atafona ele tem essas várias entradas, né? São muitas pessoas diferentes que estão lá, né? Não dá para homogeneizar num grupo, né? Não é um lugar só de pesca, não é um lugar só de veraneio, só de turismo. Quando eu li o seu trabalho, eu achei interessante porque é em Atafona, só que a partir de uma outra entrada, né? Junto a um outro grupo bastante distinto, que às vezes tem até relações algo conflituosas, né? Assim, de pequenas animosidades que vão se desenhando, né? Junto aos pescadores. Então, assim, é uma honra que você está aqui também. Seu trabalho me foi muito, muito útil. E é interessante, assim, lembrar como essa construção, né? Cada vez mais do interior, essa mudança de casa, né? Esse vínculo com a Atafona também se deu entre os veranistas. Só que é interessante também como perceber quais são as bases desse vínculo, né? Que eu acho que as bases que os veranistas tinham para tentar manter esse vínculo, né? E as bases do vínculo que os pescadores tinham eram de naturezas bastante distintas, né? Então, eu acho que assim, essa ocupação dos veranistas em Atafona tem muito a ver com essa, quase como um status, né, de classes, né, de pessoas que vêm de campos, né, uma elite política. Isso ainda está muito presente quando fiz as entrevistas. Para o doutorado, meu trabalho de campo foi em 2015, 2016. Eu fiz pequenas investidas em campo tentando respeitar o calendário da pesca. Eles fazem uma oposição entre calmaria, né, e basicamente entre inverno e verão, né, como se fossem duas grandes estações da pesca. Eu tentei ir nesses dois momentos, né, 2015 e 2016. O último campo foi em 2016, em agosto. Então, assim, esse relato dessa presença de uma antiga elite de campos ainda está muito presente ali, né? E, ao mesmo tempo, relato de um certo esvaziamento, né? Parece que houve esse esvaziamento da ocupação de pessoas oriundas dessa elite tradicional de campos lá em Atafona. Então, me parece, assim, né, tentando cruzar até o que eu lembro do seu trabalho e com as entrevistas que eu fiz, né, parece que a natureza desse vínculo por parte dos veranistas tinha muito a ver com essa manutenção, né, de ver e ser visto, né, aquela sociabilidade de você vai encontrar seus amigos que moram em campos em Atafona numa situação diferente, num outro cenário, com outras possibilidades, né. E quanto à pesca, esse aspecto da sociabilidade ele foi comentado também, só que numa outra perspectiva. O vínculo com eles não tem muito a ver com lazer ou com essa vilegiatura, né, essa presença no mar, né? Mas, por exemplo, quando eles falavam da Ilha da Convivência, o relato principal é que na Ilha da Convivência, por ser uma ilha, por não ter nenhuma ponte, né, nenhuma conexão com o continente, lá era mais fácil ter vínculos comunitários muito próximos, muito estreitos. Então, tinha muitos familiares que moravam próximos entre si, tinha uma rede de integração maior entre os vizinhos. E quando a migração da ilha começou a acontecer para a Atafona, obviamente eles não conseguiram manter aquela mesma proximidade de casa de antes, né? Porque as pessoas saíram da ilha em momentos diferentes, em anos diferentes, às vezes com décadas, né, de diferença. Então, essa saída da ilha e a erosão para os pescadores tiveram esse efeito de dispersão, né? Eles foram se dispersando ao ponto de pessoas que antes eram muito próximas na ilha começaram a morar em locais muito distantes, né? E aí, como a Atafona é um local que está mais integrado ao tecido urbano de São João da Barra, eles passaram a comentar também como isso afetou a percepção de violência, né, de roubos, né, de pequenos furtos locais, roubo de material de pesca, né? Então, parece que tem uma oposição entre um presente que é marcado por uma comodidade maior, porque eles têm luz, eles têm, né, uma proximidade com o transporte público, etc., mas que é contraposto com um passado em que esses vínculos eram mais próximos, as pessoas confiavam mais umas nas outras, né? Por exemplo, com o material dos barcos, eles falavam que na ilha você não precisava passar cadeado em nada, passar corrente em nada, e em Vila Esperança tem. Né? Tem muitos casos de pessoas que têm, né, barcos roubados, ou motor, ou peças, ou coisa do tipo. Então, assim, é um vínculo que também se observa nos veranistas, né, só que me parece que tem, né, segue outros princípios, né, outra maneira de, né, arquitetar essas relações. Mas é interessante que até a pouca presença, né, relativa de veranistas já é um relato, né, que está na memória, né? Isso é muito comentado com
sentido de nostalgia, né? Se fala muito sobre como no passado a Atafona era de um jeito e agora, né, palavras como assim deserto aparecem, né? A Atafona agora é um deserto, né? Ninguém mais vem aqui, né? Então tem uma maneira de se apropriar desses atores que ocupam a Atafona que demarca assim, essa diferença. No passado era mais agitado, no passado tinha mais atividade, né? Enfim, a gente pode talvez assim, especular sobre os motivos para isso ter acontecido, né? Eu acho que assim, analisando até o que aconteceu na rede urbana de maneira geral, né? Assim, no estado do Rio, isso foi comentado no trabalho de campo da última vez que eu fui. Tem uma questão de que parece que as pessoas tendem a ler agora a Tafona como um local que não tem mais agitação, é um lugar que é muito parado. Aquilo que antigamente era valorado positivamente a Tafona, né, a tranquilidade, né, o clima muito salubre, né, as rodas de carteado que aconteciam entre as famílias, né, parece que esse estilo de sociabilidade não se cruza muito bem com aquilo que, né, alguns setores da sociedade de campo valorizam agora. Então, eles fazem uma outra oposição, não só a Tafona de agora, mas a Tafona do passado, mas contrapõe também a Tafona com os balneários da região dos lagos, né? Que é onde tem festa, onde tem bebedeira, onde o pessoal jovem quer ir, né? Eles não querem ficar em Atafona para ter tranquilidade, né? Então parece que a prática da velejatura ela mudou também, não é só estar na praia. Já estar na praia, mas se incluir numa certa maneira de vivenciar o lazer que parece que a Atafona não consegue mais oferecer, né? É uma outra prática de lazer que esses grupos parecem estar procurando agora. E como a rede de transporte melhorou, é mais fácil fazer esse deslocamento, né, de campos para outros balneários que oferecem esse padrão de lazer que é muito distinto de Atafona, né? Atafona, assim, da última vez que eu fui em campo, né, não sei se agora mudou alguma coisa, mas 6 horas da tarde você não encontra quase pessoa alguma, assim, né, em certas épocas do ano na rua. Assim, tem uma falta de, talvez, oferta noturna de lazer, né? Talvez isso, né, ajude a explicar como um certo perfil de visitante não se interessa em compartilhar aquele espaço da mesma maneira de antes, né? Então, acho que esse passado de Atafona é marcado por uma outra sociabilidade que não necessariamente já está sendo passada adiante, né? E isso já faz parte dos relatos, assim, isso é mencionado de alguma maneira, né? Perdão. Acho que eu vou comentar um pouquinho, né? Porque São João da Barra, o município, aí a gente vai organizando as ideias, né? O primeiro distrito, São João da Barra, que é o centro, perto do lado do Paraíba do Sul, você tem ali festa junina, tem o carnaval, tem uma vida ali que funciona também um pouco assim. Claro que o que você está relatando, a Tafona, está meio deserto, de fato. Já Gruçaí já tem uma influência grande de mineiros, por causa do Sesc Gruçaí, que, por sinal, parece que já fechou por conta da pandemia, né? Mas você tem a geografia de São João da Barra, nesse litoral aí, é o lugar mais perto do mar, por uma parte de Minas Gerais. Então, tem muito mineiro também que vai para aí. Pessoal de Minas Gerais, que ia, né? Mas que habita mais o Gruçaí, aquela região mais ali de Gruçaí. Então, esses 3 distritos ali de São João da Barra, o centro, que é ali do lado do Paraíba do Sul, a Tafona, que é na parte meridional da Foz, e Gruçaí, eles têm vidas um pouco independentes, um pouco com umas marcas um pouco diferentes. E, de fato, o que você está relatando é o que eu observei também, porque mesmo estando em São Paulo desde 2013, eu já estive em Atafona umas 3 vezes, até com meus filhos uma vez, para até fazer uma investida lá de medir coisas com GPS, e tem uma mudança expressiva, porque você tem o Porto do Açu, ele de forma forte marcou uma mudança muito ali em Atafona também. Você tem pessoas querendo aprender mandarim porque tem a ver com China, né? Esse porto é para exportar minério de ferro pelotizado para a China. Então você tem a violência, né? Você tem muita coisa do Porto do Açu, não é muito visível, mas você tem uma Atafona um pouco mudada no campo da violência urbana também. Então a gente vê alguma coisa negativa dessas mudanças que houve, né, recentes, aí, algumas delas têm a ver com o Porto do Açu mesmo, né? Até o Instituto, o IFE, né, criou lá um Cefet em São João da Barra, né, um instituto federal, não sei o tamanho daquele instituto, houve um movimento aí de trazer essa parte educacional para São João da Barra, porque o polo educacional nessa região é Campos Goytacazes, né, de formação de pessoas do ensino médio e universidades.
mas a Tafona está ainda meio sendo vítima um pouco dessa questão do impacto negativo do porto também. Foi só um comentário. Eu queria fazer só um comentáriozinho, Gilberto. Prometo não, que a gente está desviando aqui o assunto da pesca, mas é uma coisinha rápida que eu não poderia deixar de fazer. Eu acho que esse discurso de que a Tafona mudou muito sim, mas de que a Tafona está vazia, está esvaziada, eu não concordo absolutamente, né? A Tafona durante o ano é uma coisa, a Tafona na temporada de verão é outra. E, assim, não concordo que esteja vazia, inclusive eu acho que a Tafona atualmente é mais cheia no verão do que já foi. Porém, esse discurso de falar que a Tafona está vazia, que eu sempre ouvi, é um discurso dessas antigas famílias de veranistas. Eles estão dizendo que ela está vazia desse grupo que constitui ali uma sociabilidade específica. São essas pessoas que não se encontram mais, né? Torna-se invisível a outra sociabilidade, a outra frequentação que existe em Atafona hoje. Então, para mim, na minha experiência, sempre foram esses antigos, que falam que a festa da Penha está vazia. A festa da Penha nunca teve a proporção que a festa da Penha tem hoje em dia, em termos de números, né? Que é a festa da padroeira da cidade. O verão também, carnaval, essas temporadas, não acho que estejam vazias. Ela está esvaziada dessas antigas figuras, dessas antigas famílias que ali veraneavam e inscreviam no balneário uma sociabilidade muito forte, muito marcante, muito presente. Esse grupo se perdeu ali. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que essas pessoas falam desse esvaziamento. Para mim, isso é muito marcado nesse sentido. E assim, até pegando o que a Juliana falou, de fato, assim, quando a gente pensa, quando eu delineei aqui os possíveis assim, animosidades com os pescadores, aquela área mesmo que eu chamei de Baixada, é muito comum que as pessoas que moram na parte mais assim, né, urbana, com grandes casas, mansões em Atafona, eles mudam a terminologia, né? Eles chamam de favela, né? Uma favela do Sapo, como eles chamavam muitas vezes. Então, você vê que até na toponímia, essa valoração distinta de grupos sociais ela é muito marcada, né? Porque nenhum pescador nunca chamou esse local de favela, pelo menos não comigo, né? Então, só que parece que existe, concordo com você, uma certa inviabilização, porque tem pessoas que moram lá permanentemente, que não são nem veranistas, né? Que estão permanentemente instalados em Atafona. E aí, assim, essa fala do esvaziamento é muito carregada de nostalgia, né? De fato. Pelos antigos pescadores, né? Não, e até por antigos moradores da área mais urbanizada também, assim. Mas aí eu acho que é um vazio que tem uma nuance de sentido, né? Não é um vazio assim, de pessoas reais, sempre tem pessoas, né? Mas é um esvaziamento dessa rede de sociabilidade que não se dá mais como se dá antigamente, né? Assim, e do ponto de vista dessas famílias passam por transformações internas ao grupo, né? De uma elite que faliu e que passou por uma série de mudanças, né? E que frequentemente alocam a responsabilidade dessas mudanças na sociabilidade no avanço do mar. E que não passa só por aí, passa por mudanças internas ao grupo. Mas, enfim, isso a gente vai ver na próxima sessão. E até pensando assim nessa questão da importância das festas, né? Esse grupo assim muitas vezes é até um pouco reticente em relação às festas por aumentar a frequentação em Atafona de agentes que não necessariamente estavam interessados em estar lá, né? Assim, tem uma outra oposição que chegou para mim muito frequentemente nas entrevistas, que é assim, Atafona versus Gruçaí, né? Qual o perfil das pessoas que vão para Gruçaí, qual o perfil das pessoas que estão em Atafona, né? Quase como se fosse assim, é bom que não haja uma mistura, né? É bom que tem essa demarcação mesmo, né? Então, assim, muitas vezes essas estratégias que tentam potencializar muitas festas, né, as festividades de maneira geral, na visão das pessoas desse grupo, né, parece que cria esse incômodo, né, de vai aumentar uma frequentação de pessoas que eles não querem, na verdade, que estejam lá, né? Então, acho que é uma demarcação que é importante também. Não, isso é bem bacana, e a Juliana já anunciou um pouquinho do que ela vai falar lá na palestra dela, isso já é um anúncio, né? Olha só, Renan, a Maria Oliveira, ela trouxe um texto aí no chat. Maria, quer abrir o microfone? Abre o microfone e fala com o Renan aí. Você está me ouvindo, Maria Oliveira? Estou ouvindo, sim, peraí. Estou ouvindo, sim.
E Maria, Eu abri a Oi, câmera Maria. também. então, fale aí conosco, diga aí. Ela escreveu aqui, eu prefiro que você fale, mas está registrado aqui no Tudo texto. bem com vocês? Bom, eu fiquei... Boa tarde. Eu fiquei Boa sabendo tarde. desses eventos por... Boa tarde. Eu gostei muito da sua apresentação e tanto que eu até fiquei com vontade de conhecer a Tafona. E eu acabei conhecendo, assim, por essas palestras essas apresentações que o professor Gilberto fez, organizou, né? Daí eu vi na lista da PROEC, e daí, como eu sou geógrafa, eu resolvi assistir, né? Aproveitando que está fora do meu horário, e eu gostei muito, e queria saber o que te levou, quais questões te levaram a estudar a Tafona, né? Se você, mais no nível pessoal, sabe? Se você já conhecia, o que te estimulou, né? Então, caso você já tenha falado isso, né, no início, porque eu cheguei às 16h34, aí você me desculpe, considere aí a minha curiosidade. Obrigado, Maria. Assim, sobre os motivos eu não tinha falado ainda, mas eu já conhecia a Tafona, a família do meu pai é de São João da Barra. Ele não morava em Atafona, mas morava no Açu, que é mais ao sul, né? Então, assim, eu já tinha uma memória de infância sobre a Tafona, né? Mas, assim, acho que o que foi determinante mesmo foi esses primeiros trabalhos de campo com o Gilberto. Porque a gente ia lá para fazer uma medição muito específica, né? Algo muito... quase uma extração de dados, né? E, ao mesmo tempo, assim, aquele cenário todo, ele era demais para mim, assim, era impactante demais, porque a gente via, por exemplo, entre um trabalho de campo e outro, tinha casas que estavam, assim, à beira de cair, né? Assim, a gente via grandes transformações paisagísticas entre um mês e outro, né? Então, isso bagunçou muito a minha maneira como eu costumava pensar coisas que eu achava até então que eram muito fixas, né? A gente nunca imagina que a terra debaixo dos nossos pés vai ceder e vai se transformar em água, né? Então, essas modificações tão dramáticas assim me chamaram muita atenção. E aí, quando fui percebendo que havia essa prática da pesca muito intensa, né? Isso foi me interessando ainda mais porque era quase como se fosse uma experiência que era tão contrastante com tudo aquilo que eu conhecia, né? Que era tão fora da minha casinha, fora da minha caixa, que eu acho que eu quis aos poucos tentar entender como é que funcionava melhor aquele universo, né? E assim, aí os pescadores em si também eles são poetas, sabe? Eles falam umas coisas que demonstram assim uma sensibilidade em relação ao rio, em relação ao mar, que eu acho que só vem mesmo das pessoas que estão imersas nele constantemente. Então, assim, eu já entrevistei senhoras que falavam assim, eu morava na ilha e eu não consigo olhar para a ilha mais, né? A pessoa vira os olhos, não quer se deparar com essa memória, né? Não quer ver a ilha vazia. Então, acho que tem muito de interesse pessoal de estar sendo exposto a essa sensibilidade deles, né? Assim, de alguma maneira. Né? E a experiência do campo, para mim, foi marcante. Assim, foi quase que uma virada da minha formação. As coisas que eu passei ali em função desses trabalhos de campo iniciais, acho que foram determinantes para mim até hoje. Né? É basicamente isso. Você fez muitas entrevistas? Então, desde do mestrado, eu meio que vou e fico lá 3 semanas, um mês, sempre no começo do ano e no meio do ano. Aí no mestrado eu fiz isso, aí no doutorado eu fiz esse tipo de incursão 3 vezes, né, ao longo da pesquisa, e a última vez foi em agosto de 2016. Assim, tem um registro importante que eles fazem, né, dessa oposição de um mar bravio e de uma época de calmaria, né? Então eu queria ir nos momentos do ano em que esse contraste estivesse ativado, né? Assim, basicamente na época do verão e na época do inverno. E aí ficava sempre, né, próximo da comunidade. E aí a partir do doutorado que eu comecei a fazer entrevistas mais na Vila Esperança, que é aquela segunda localidade que eu marquei no mapa, né? E aí foi interessante porque eu pude, né, comparar, né, os dois casos, né? São pescadores que se conhecem entre si, né? Mas que não tem mais esse vínculo de proximidade espacial, né, vamos dizer assim. Foi uma nova frente, mas ainda associada com a pesca também. Uma comunidade que é muito ligada à pesca. A vila tem uma praça que dá para um córrego e esse córrego está conectado ao rio. Então,
ainda é um cotidiano que é muito marcado pela pesca, né? Na verdade, é um canal de navegação. É um canal. Criaram para justamente ter acesso ao rio para depois ir para o mar, para você ter a pesca. Então, uma obra que eles fizeram justamente por conta da atividade da pesca, né? E todo mundo já se deu conta do Renan também, da sensibilidade do Renan, do pesquisador Renan, nesse cenário de Atafona, a capacidade que o Renan teve de perceber a sensibilidade também das pessoas que moram lá. A Maria Oliveira, pelo que eu entendi, ela é da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Unifesp, não é, Maria? Não, eu trabalho na reitoria, no gabinete. Tá, entendi. Do gabinete da reitoria da Unifesp. Isso. E ela acabou descobrindo também dessas palestras por conta do que a gente divulga aí, né? Isso. Da reitoria também. E é bom a gente ter pessoal aí de São Paulo, da reitoria da Unifesp, também interessado por esses temas, porque desperta também para a gente, que já está, alguns de nós já temos algumas experiências incríveis, né, em Atafona, e a gente, de alguma forma, relatando com emoção, com sentimento, com muita vontade de fazer mais pesquisa, a gente motiva as pessoas a conhecerem Atafona, né? Isso, eu gostei muito. Maria já esteve conosco em outras palestras, deve voltar às próximas também, né, Maria? Sim, eu estou inscrita já. Beleza, então. Muito obrigada. Nada, Maria. A Suzana Arruda está fazendo um comentário no chat assim: excelente trabalho, Renan, bem emocionante, parabéns. Quando você mencionou sobre repensar o impacto ambiental, como todas as percepções chegam nos gestores e administradores de políticas públicas locais. É uma pergunta. Há alguma comunicação com esses setores? Então, a Suzana quer abrir o microfone. Suzana, abre aí e fala com a gente. Suzana Arruda. Às vezes a pessoa fica meio tímida, né? Suzana está presente ainda conosco, é isso, Suzana? Mas, na verdade, então, Renan, o que ela está perguntando as percepções chegam nos gestores e administradores das políticas públicas locais? Há alguma comunicação? A Suzana está sem microfone. Então, eu estou fazendo a pergunta por você, Suzana. Há alguma comunicação com esses setores? Então, a questão que a Suzana traz é no campo de desdobramento junto aos gestores e administradores de políticas públicas. Sim. É bem interessante essa pergunta, Suzana, obrigado. Existe uma colônia de pescadores, né, em Atafona, uma colônia bastante antiga, e que ela funciona como um importante articulador, né, da comunidade em termos de política pública. Então, até na esteira de alguns projetos que foram realizados lá, né, assim, pela Petrobras e até mesmo pelas empresas do consórcio do Porto do Açu, algumas medidas de mitigação foram pensadas, né, para a comunidade, assim, como promessa de construção de alguma infraestrutura de suporte à pesca, né, a promessa de uma construção de uma oficina para barcos. Isso é um problema que é muito recorrente lá. Quando o barco quebra, eles não têm exatamente pessoas capacitadas para realizar esses reparos, né? Só que a história da construção do porto, né, que eu acho que seria o principal fator desencadeador de impactos ambientais hoje em dia, por lá, ela foi uma história muito tortuosa, né? Assim, a gente fala do porto, talvez, acho que desde 2007, né? Mas aí oscilando entre a construção, a não construção, o projeto, levantamentos, né? Isso demorou até um longo período para que, de fato, pudesse ser implementado. E os reveses que as próprias empresas do consórcio passaram, né? Com falências, né? Com mudanças de pessoas que, né, estão à frente do projeto, que estão na gestão do porto atualmente. Então, o que aconteceu por lá é que me parece que a atuação da colônia de pescadores, né, até onde me chegou, funcionou nesse papel de mediar, né, de tentar conseguir alguma medida de mitigação durante a construção do porto, principalmente. Só que, da mesma maneira que o próprio porto passou por essas oscilações, né, e essas mudanças de gestão, isso afetou também as medidas de mitigação. Algumas promessas nunca chegaram exatamente a serem cumpridas, né? Só que da parte das pessoas que estavam mais diretamente ligadas à colônia de pescadores, né, penso muito na figura do William, que era o antigo presidente da colônia de pescadores, lá quando eu comecei a fazer o trabalho de campo, era uma reclamação muito constante dele de falta de engajamento das pessoas, né, da comunidade nessa participação. Só que a gente entra num jogo assim, né, da mesma maneira que ele falava isso, os pescadores também criticavam a gestão, né, de maneiras, né, variadas.
mas havia essa dificuldade de conseguir articulação e dificuldade de fazer valer os acordos que essa articulação conseguia perante alguns órgãos públicos, né? E aí a gente entra em próprio viés, né, assim, da política no Brasil, assim, mesmo quando a gente pensa na questão das casas, né, que algumas pessoas conseguiram ter algum tipo de auxílio para construir novamente uma casa, até isso passou por negociações políticas nem sempre muito claras, né? Então, às vezes era um comparelhamento político que, né, ajudou a pessoa a conseguir uma casa, algumas pessoas nunca conseguiram, pagam aluguel até hoje, né? Então, foi um cenário muito variado, assim, né? De um lado, uma articulação que existe, mas que nem sempre consegue aquilo que ela reivindica, né? E, por outro lado, também, assim, algumas estratégias que não necessariamente passam por uma articulação muito institucional, né? Eu realmente acho que essa possibilidade dos pescadores se movimentarem foi uma peça importante para eles lidarem com os impactos, né? E isso não necessariamente passa por uma articulação política, né? Então, não foi demandada da prefeitura ou do órgão do Estado alguma medida, por exemplo, em relação ao Rio Paraíba, né, em relação à erosão, mas foi muitas vezes, olha, aqui eu não consigo mais ter aquelas condições ideais de pesca, então eu posso me deslocar até uma outra localidade. Então, acho que foi uma ação que teve essas variações. Ele apelou, em certos contextos, para alguma articulação política, que em variados graus deu certo ou não, e em alguns outros casos optou por, assim, olha, vou tentar, né, lidar com esse impacto me movimentando. Eu vou sair, né, para outros pontos de pescaria e tentar conseguir ter condições materiais de existência me movimentando, né? Então, acho que teve esse leque de opções, né, por lá. Eu completo falando um pouquinho, né? A Tafona ainda tem, e naquela época eu observava com mais clareza, os projetos em disputa, né? Você tem o Porto do Açu, tem a Prefeitura, a Colônia de Pescadores, a sociedade organizada. Então, essas forças, entre elas, atuavam, né? E alguns pleitos dos pescadores não foram concretizados, que era, por exemplo, o frigorífico, que eu me lembro, o entreposto de pesca, ou seja, essa infraestrutura no continente que daria suporte à pesca artesanal. Então, isso aí ficou na promessa até hoje, e há sempre um discurso que me fica fixo na cabeça, que é da dona Nelite, né? Porque não só você tem o porto, você tem a colônia, tem os pescadores, a prefeitura, e ela também se referia aos IBAMA, ou seja, ainda tem IBAMA na história por conta do defeso do camarão. Então, você tem, na verdade, um cenário que varia de tempo em tempo, em termos de forças, né, e de prioridades, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que o Porto do Açu traz investimento, né, a respeito também do que a prefeitura faz acordo, né, do ponto de vista aí do empreendimento, que praticamente 30% do município virou propriedade do Porto do Açu, né, assim, genericamente falando. Existe um plano diretor, né, existe um projeto de ampliação das áreas urbanas do Açu, contratado pelo Jaime Lerner, né, aquele arquiteto conhecido. Então, existe, na verdade, uma movimentação estúpida, assim, grandiosa do empreendimento do Porto. Só que, nesse jogo econômico, nesse jogo da política local, né, a colônia de pescadores não era muito ouvida, né? Um pouco ficava meio de lado nessa questão dos pleitos, que historicamente já há pleitos da colônia Z2, acho que é Z2. Eu me lembro que na época era o Wellington, que era o coordenador, ou o chefe lá da colônia, né? E ainda tinha coisas complicadas, porque a prefeitura sediava um pouco alguns pescadores para trabalhar na prefeitura, e tinha uma questão complicada, era complexo o negócio, né? Então, isso aí enfraquecia um pouco os pleitos dos pescadores diante desse cenário do Porto do Açu, que veio de forma meio impactante, né? Lembrando que a crise do Rio Paraíba do Sul, da poluição da água, já é histórica na região, e agravou-se mais com essa questão da erosão e a questão do porto. Então, muitos elementos vieram depois, um pouco depois, para tornar um pouco mais complexo o entendimento disso que a gente está falando agora recente, que são esses projetos em disputa, que nem sempre são muito visíveis, né, mas que estão ali nas questões políticas locais, degladiando um pouco entre si, para ver em que medida as transformações respondem em relação a isso, né? Não foi só um comentário. Não, e assim, até para acrescentar mais um ingrediente nessa complexidade toda, né,
tem a questão algumas políticas de assistência, né, de ajuda, que não partem da política local necessariamente, né? Eu penso muito na importância que o auxílio defeso tem, né, entre os pescadores, né? Quer dizer, como eles conseguem, às vezes via mediação a colônia de pescadores, ter acesso, né, a uma ajuda, né, um salário durante o período de defesa, que eles não podem realizar a pesca. Então, assim, até a gente poderia pensar num impacto, né, em algo que provoca alguma repercussão negativa nos pescadores, isso, de alguma maneira, né, alguns desses impactos são amortecidos por essa ajuda financeira, né, que depende, de alguma maneira, da colônia para isso. Foi uma demanda que surgiu muitas vezes, né, assim, como a colônia ela podia facilitar ou não facilitar, tanto assim, o auxílio à documentação, né, ter acesso à documentação para dar entrada nos auxílios, né, a defesa, e ao mesmo tempo, assim, lembrando que algumas dessas políticas começaram também a ser, né, precarizadas, né, nos últimos anos. Então, assim, acho que é mais um elemento, né? Tem esse elemento da federação também, que vai contribuir para amortecer algum desses impactos, né, por lá. Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém aí interessado em conversar com o Renan? É só abrir o microfone, porque a gente aí, abrindo o microfone, já fala direto com o Renan. Ok, Suzana. Suzana está sem microfone, está agradecendo aí no chat, né, o que você andou falando, né, Renan? E eu estou no chat acompanhando, e por enquanto não tem mais nenhuma pergunta a mais, né? Mas, Renan, você quer falar mais um pouquinho? Porque a gente está dentro do nosso tempo. Se você quiser ir também para os finalmente, aí não tem problema nenhum. Sim, sim. Então, eu acho que eu vou, assim, tentar pensar, talvez, em alguns desdobramentos, né, disso que eu falei, porque, assim, eu acho que até pela fala do Gilberto, a gente tem muitas e muitas entradas ainda possíveis, né, em Atafona. Assim, eu trabalhei por questões até de recorte de pesquisa, né, de tentar limitar as entrevistas, né, levando em consideração o tempo que eu tinha por lá. Mas, assim, é uma variedade de grupos, de experiências diferentes que se tem em Atafona, né, de um lugar que tem uma história, que tem uma memória, né, muito importante. Então, assim, eu acho que nenhuma pesquisa ela dá conta de tudo, né, encerra a discussão definitivamente, mas acho que qualquer pessoa que se debruce sobre algum material sobre a Atafona pode perceber isso. Então, é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca consegui levar adiante de fato, né? Tem uma iconografia sobre a Atafona que é maravilhosa, né? Se você for pegar a produção de fotografias, de reportagens, de obras artísticas sobre a Atafona, isso por si só já dá um baita trabalho, né? Então, as pessoas que têm algum interesse pela temática, pela abordagem, tem muito material interessante para ser trabalhado por lá. Esses dias eu vi uma reportagem falando sobre o processo de erosão muito intenso que está acontecendo na América Central, acho que em Honduras, se não me engano, e aí vendo os relatos das pessoas lá, assim, tinha muitos paralelos com o que acontece em Atafona. Então, eu acho que é um tema que tem dá muito pano para manga ainda, né? Eu acho que tem muitas abordagens que são possíveis para enriquecer esse repertório de pesquisas que se construíram em torno de Atafona. O trabalho da Juliana também é muito lindo, né? Então, ir para um outro viés, ir para uma outra entrada. Então, acho que fica assim, no final das contas, um convite, né? Eu acho que todo o trabalho, a gente pode, de alguma maneira, se interessar não só pela empiria dele, pela área temática em si, mas pela abordagem. Então, a gente pode desdobrar essa abordagem em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, a Atafona, por si só, eu acho que já é um tremendo bloco de pesquisa que eu acho que cabe, assim, estar atento. Eu acho que são temas que têm uma repercussão que vai muito além da Atafona, né? Se a gente pensar nessa questão dessa renovação da sensibilidade em relação ao ambiente, né? Eu acho que é uma preocupação que é muito constante, que está se fortalecendo cada vez mais. Então, acho que, não sei exatamente qual é a área de formação de cada um, né, aqui, mas fica um convite, porque quando eu comecei a fazer pesquisa em Atafona, eu lembrava, quando eu ia nas bases de dados, né, de periódicos, como a gente tinha que garimpar os materiais, né, para achar alguma coisa. E hoje em dia, assim, houve uma multiplicação desse trabalho. Então, isso, né, revela que tem uma geração aí de pesquisadores interessados, né, nesses assuntos. A gente fica nessa esperança de que essa tradição seja passada adiante, né, que as pessoas renovem esse interesse, né. E isso, de alguma maneira, alimenta a nossa cultura paisagística, de alguma maneira, né, assim. Eu acho que é muito fácil a gente não
nem se dar conta de que algumas coisas, né, acontecem, porque a nossa sensibilidade ela é muito antenada a outras coisas, né, outros processos. Então, acho que até a literatura que eu tive que ler para entender um pouco melhor os pescadores, acho que dá conta disso, né, de que a nossa relação com aquilo que está no nosso entorno, ela demanda um cuidado. Né? É algo que a gente tende a colocar no nível muito da impessoalidade, né, de que é algo que existe por si só, né, o vento existe por si só, a duna existe por si só, mas eu acho que esses vínculos que a gente constrói com aquilo que está no nosso entorno é algo que a gente tem que sempre cultivar e alimentar com alguma coisa. A pesquisa ela serve para isso também, né? A gente não tá, eu, né, não estava tentando só dar uma explicação sobre a tafona. Acho que os pescadores explicaram muita coisa para mim também. Né? Eu acho que a maneira como eles, né, construíram essa relação com o mar, eu acho que isso pode ser jogado para a geografia de várias maneiras, né? Na tese eu lembro, eu estava relendo alguns pedaços da tese, né, para a apresentação de hoje. E aí é engraçado quando a gente lê alguma coisa que esqueceu que escreveu, né? Assim, quase essa relação de surpresa com uma coisa que você mesmo escreveu. Aí teve uma parte que eu falei, né, próxima à conclusão, que eu disse que o mar é quase como se fosse um verbo, né? É um verbo que você conjuga em tempos, em modos diferentes. E, sem dúvida, para uma pessoa que é um visitante, um veranista, esse verbo do mar ele é conjugado de certas maneiras que os pescadores conjugam de uma outra maneira, né? E eu acho que toda vez que a gente não percebe isso, é um pedaço da experiência humana que a gente perde. Então, isso tem que ser registrado, isso tem que ser compreendido. Essas palavras, né, que as pessoas usam têm que estar registradas de alguma maneira. Né? Seria uma arrogância a gente falar por eles, né? Eu acho que eles não precisam de ninguém que fale por eles, mas eu acho que, enquanto pesquisador, eu acho que quando a gente consegue produzir esse registro, né, criar um documento que vai estar lá, a palavra registrada, quem falou, eu acho que isso tem uma potência, impede que essa experiência, né, seja soterrada por uma duna, né, que essa experiência ela possa ter uma visibilidade que vai para além da gente, né, assim, além da duração da pesquisa, além da nossa vida até, né, então isso, de alguma maneira, eu registrei isso, fico feliz de ter tido essa experiência por lá, e que isso sirva, né, de motivação também para que outras pessoas continuem a repertoriar, né, a levantar essa grande variedade social que a gente tem no Brasil, que tem que ser valorizada. Né? E, ao mesmo tempo, Renan, eu completo aqui o seguinte, a Casa Duna, que é uma residência artística que tem a Tafona, eu estou indo dia 27 a Tafona, então eu vou levar material do professor Mauro Argento, da UFRJ, que ele deixou comigo antes de aposentar, foi o primeiro professor da geografia da UFRJ que eu tenho notícia que começou a pesquisar a Tafona, né, na perspectiva da geografia. Vou levar material da dona Marilda, né, de notícias de jornais que eu tenho guardado em papel, e vou depositar esse material na Casa Duna com o material possível para se tornar público e acessível. Né? Ah, que maravilha, que maravilha. Isso é bacana a gente ter essa disponibilização através da Casa Duna, né? Além dos dois serem muito sérios, a Júlia Naidinho, o Fernando Codesso, é uma forma da gente também tentar perpetuar essas fontes de dados também para outros pesquisadores, porque é incrível, né? Eu trabalhei com a garotada de ensino médio, com bolsas de jovens talentos pela UERJ na época, o que tem de potência da garotada de ensino médio e de curiosidade sobre pesquisa em Atafona em vários aspectos é um negócio incrível, né? Uma delas é a Jéssica, que se tornou jornalista, que está colaborando também com a Casa Duna. Bom, Renan, eu vou falar aqui um pouco sobre o chat. A Renata, na verdade, o Mauro Palomino, lá do Peru, ele pergunta assim, atafona ou atafonias? Não sei o que ele quis dizer com a pergunta, né? Mas você trouxe atafonias do doutorado, né? Você quer falar um pouquinho sobre atafonias? Sim, é interessante, né? Foi o Mauro, né, que falou? Mauro, está lá no Peru. Obrigado, Mauro. Interessante porque a Juliana tinha perguntado da tese, né, como ela está disponível. Ela já está disponível no banco de dados da UFRJ, né? É só entrar lá na biblioteca da UFRJ virtual. Você mandou? Obrigado. Mas, enfim, a tese está disponível aqui, está lá também. E o título que eu usei foi Atafonias, né, com um I, como se fosse uma pequena alteração do nome de Atafona, né. E aí, na introdução, eu tentei explicar o motivo disso. É porque é muito recorrente na literatura que fala sobre paisagem, como as pessoas sempre introduzem o termo dizendo que ele é muito polissêmico, né.
que tem vários sentidos da paisagem, que é um termo que está presente na arquitetura, nas ciências sociais, nas artes, né, na pintura, sobretudo. Só que é muito comum que essa polissemia da paisagem, essa multiplicidade de sentidos seja falado com uma introdução, mas que os autores logo em seguida queiram chegar a uma definição própria de paisagem, né, restringir esse sentido para operacionalizar a pesquisa, né, de alguma maneira. E aí eu tentei fazer uma certa brincadeira com o nome de atafona, né, tentando recuperar essa palavra, né, fonia, né, de algo que remete a som, e colocar no plural, porque é isso, né, atafona é como se fosse um som que você escuta de maneiras muito variadas e que, né, uma paisagem que ressoa em você de maneiras muito diferentes. E aí tem né, o Gaston Bachelard, né, o filósofo que eu já citei, ele fala muito nessa questão de como a interpretação ela tem essas dimensões de ressonância, né, de repercussão, né, como um texto lido ele repercute de uma certa maneira na pessoa. Eu acho que isso foi uma maneira de eu tentar traduzir a experiência que eu tive em Atafona, né, que foi uma experiência que repercutiu, que ela produziu uma vibração, né. Então acho que é por isso que para mim a Atafona é uma atafonia, né, tem uma melodia específica e você se sintoniza essa melodia de uma maneira muito própria, né? E aí os pescadores entram nisso, porque eu acho que se a atafona é uma atafonia, né, é uma melodia, é como se os pescadores dançassem essa melodia numa coreografia que é muito particular, né? Então acho que essa coisa, né, tipo, essa metáfora de uma música e da pessoa que se move de acordo com essa música, eu acho que isso é uma tentativa de traduzir um pouco esse envolvimento com a atafona, né? Que vai ser diferente para cada um, né? Para cada grupo, para cada pessoa. Mas foi uma tentativa minha de tentar traduzir de alguma maneira esses múltiplos sentidos, né, de atafona. O Mauro aqui no chat, eu já vou falar de outros textos aqui no chat, mas ele botou assim: achei muito interessantes as pesquisas do colega Renan Gomes, obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a comunidade geográfica. A Renata aqui, ela tem uma pergunta para você. Você sentiu em algum momento resistência da população local para realizar seu trabalho? Isso é interessante. Eu acho que é uma pergunta que toda pessoa que faz trabalho de campo, né, tem que se haver com isso, né? Como é que vai se dar a entrada em campo, né? Como é que você vai ser acolhido ou não, né? E é interessante porque, como eu falei, a questão da implantação do porto ela foi muito flutuante, né? O porto esteve presente no contexto de São João da Barra, acho que com intensidades que foram muito variáveis, né? Às vezes atravessados por grandes expectativas, por grandes investimentos, às vezes por grandes abandonos, né? Alguns anos em que a atividade do município, de maneira geral, decaiu bastante em função das crises, enfim. E aí isso se refletiu também nos pescadores, porque uma pessoa realizando entrevistas, né, uma pessoa que é de fora, fazendo perguntas, então, assim, quando eu não interagia com pessoas que eu não conhecia, eu, né, fazia questão de definir o que eu estava fazendo, que eu era pesquisador, né, que eu tinha lá a carteirinha, né, na UFRJ, então explicitava o que eu estava fazendo ali, até por uma questão ética, né, de não me valer das palavras das pessoas sem saber o que elas estão ajudando a construir uma pesquisa. Mas, assim, já teve algumas situações tensas de eu ser confundido com outras pessoas que já foram lá para fazer, enfim, que trabalhavam para a empresa do porto e que estavam interessadas em, de alguma maneira, na visão deles, né, de coletar informações. Então, assim, essa confusão, às vezes, né, de você estar lá como pesquisador e ser confundido com um agente do Estado ou com um fiscal, nesse momento de maior tensão em relação ao porto, isso chegou a acontecer comigo, assim, né? Só que foi uma coisa que foi se dissolvendo ao longo do campo, né, essa resistência, porque bastava explicar, né, eu tinha lá minha carteirinha que eu usava de maneira estratégica, assim, ó, sou da UFRJ, sou pesquisador, estou escrevendo um livro aqui sobre atafona e tal, e ao mesmo tempo, como eu consegui ter alguma aproximação com a colônia de pescadores, então com o tempo você acaba, né, ficando conhecido, né, as pessoas já sabem que você está ali naquela figura de pesquisador, né? Então foi uma resistência que surgiu, mas que ela foi se dissolvendo, né, à medida que a pesquisa ela foi se desenrolando. Agora tem resistências que são um pouco mais sutis, né? Então, por exemplo, as entrevistas com mulheres, às vezes eram um pouco mais difíceis para mim, né? Porque é um contexto que ainda é muito marcado por uma divisão de trabalho doméstico e trabalho público, trabalho fora, trabalho no mar. É interessante porque a posição das mulheres é muito complexa, porque elas se afirmam como pescadores, né? Elas assumem várias tarefas que são
essenciais à prática da pescaria, né, que não é só a captura do peixe, né, tem toda uma discussão, inclusive, do movimento de pescadores no Brasil, né, um movimento político que afirma essa importância de que a pesca ela não pode ser reduzida à captura de peixe, porque elas fazem tudo, elas consertam rede, elas limpam peixe, elas preparam, né, o peixe para ser encaminhado à venda, então elas assumem uma série de funções que são essenciais ao conjunto da pesca, né, e se identificam muitas vezes como pescadores, né, se afirmando como pescadores, só que ao mesmo tempo, lá em Atafona, esse peso da ocupação desse espaço doméstico era muito forte. Então, a gente não deixa de ser quem a gente é por ser um pesquisador, né? Então, eu continuava sendo um homem de fora, né? E às vezes isso, né, implicava algumas dificuldades em relação a essa aproximação especificamente com as mulheres. Mas, por exemplo, é uma questão também de você ter algum jogo de cintura, né? Então, algumas das atividades que as mulheres faziam por lá era o reparo de rede, né? As redes frequentemente arrebentam, né, em algumas partes, e para não ter que comprar uma rede nova, para não ter que, né, tecer uma rede nova, é possível você fazer pequenos remendos. E esses remendos algumas mulheres faziam. Então, como elas faziam esse remendo geralmente em áreas públicas, né, isso era até um elemento importante da sociabilidade, que era um lugar que você ficava lá de fora, que era fresco, numa soma de uma árvore, mas ao mesmo tempo as outras pessoas te viam, então você podia ali, né, conversar e estar na presença de amigos. Era um trabalho que tinha às vezes, uma participação coletiva também, né? Então, era uma maneira de ter uma aproximação frente a esse grupo, sem necessariamente eu precisar estar no espaço doméstico, né? Quando o homem está fora de casa, né? Que isso estava fora de cogitação. Então, são pequenas resistências que você vai percebendo no andamento do campo, né? E que demanda uma certa flexibilidade, né? Assim, conversar com mulheres, no meu caso, pelo menos, foi uma atividade assim feita, sobretudo, em espaços públicos, né? Então, eu precisava conversar com elas quando elas podiam ser observadas pelas outras, né? Assim, era algo que foi a maneira como foi possível, né, vencer um pouco dessa resistência. E aí cada campo vai ser de um jeito, né? Assim, mas eu acho que é importante também a gente ter essa consciência de como a sua presença no campo repercute, né? Sem dúvida, uma mulher conseguiria ter uma outra entrada nesse contexto, né? O Leandro Viana, que é um pesquisador que está em Atafona, pela UENF, fazendo doutorado, ele diz assim, tem interesse nesse convite, porque você abriu o convite para outras pessoas pesquisarem em Atafona, ele está fazendo isso também. Que legal. Parabéns ao seu trabalho aí, ele já consultou sua produção também, né, de mestrado e doutorado, né? A Maria Oliveira também fala que a geografia é fascinante para mostrar a diversidade dos lugares. Juliana elogia seu trabalho, falou que já a Juliana Cunha, né, e já salvou sua tese, doutorado, mestrado aí. E a Suzana Arruda, no final aqui, vocês mencionaram uma jornalista, e isso me fez pensar sobre a produção de rádio local independente, sendo organizada entre a universidade e a comunidade. Vocês, em algum momento, tiveram essa oportunidade? Se vocês aí estão falando comigo e com você, né, Renan? Eu não tive oportunidade disso. Essa jornalista é a Jéssica, que eu esqueci o sobrenome, desculpe. Ela talvez trabalhe em algum jornal em Campos do Goytacazes, é o que eu estou lembrando, porque ela é moradora de Campos. Mas ela, no ensino médio, ela nasceu em São João da Barra e ela foi estudante de ensino médio de uma escola estadual em São João da Barra, né? E a a Jéssica, eu já conversei com ela no chat, eu vou alinhar algumas coisas com ela para ela talvez estar conosco aqui também, falando sobre a Atafona, a experiência dela como bolsista lá do Jovens Talentos, lá naquela época que eu estava medindo coisas com GPS da erosão, e a trajetória de Jéssica foi bem bacana. Tem uma outra moça também, que é de São João da Barra, que é Jéssica também, essa é o sobrenome, eu lembro, Jéssica Neves, virou engenheira ambiental, e a outra que fazia era a atriz, ela com Saulo, né? Tinha peças de teatro sobre Atafona e erosão, um negócio incrível. Lá eu estou falando de coisas de 2000, 2001, por aí. Então, o cenário de Atafona já há muito tempo assim, diversificado de ações, de atividades e de expressões, vamos dizer assim. Várias pessoas já estavam se dedicando a questões. A erosão já andou mexendo muito nessas pessoas, né? E é isso, né? Com relação a essa jornalista que eu citei, ele está perguntando a você também se tem alguma coisa de rádio que você soube, né? Fala aí, Renan.
Eu desconheço, assim, de uma iniciativa. É até interessante pensar nisso, né? Mas eu nunca trabalhei nessa perspectiva, não. Assim, como era uma pesquisa, né? Mas possivelmente todo mundo sabe que o poder do rádio é grande de poder. Não, e soa como um bom projeto de extensão, né? Assim, a possibilidade de alguém quiser explorar isso, né? Seria interessante, sim. A Renata aqui no final agradece o esclarecimento, e imagina a dificuldade de adentrar nesse universo tão denso e particular dessa população lá local de São João da Barra, né? Eu acho que a gente já pode encerrar aqui, já estamos chegando às 6 horas da tarde, né? Mais uma vez agradeço ao Renan Gomes e um elogio, mais uma vez eu faço ao Renan. Ele é um pesquisador, um professor hoje, e ele é um cara sensível, um cara dedicadíssimo. Todo mundo se deu conta que ele entende tudo do que ele falou, ele tem leitura, ele é um cara que ampliou muito aí a sua trajetória acadêmica na formação no mestrado, doutorado. A Tafona foi o que ele trouxe de material para pesquisar. E o Renan, rapaz, você é muito bom, Renan. Você é um cara assim, desde lá atrás eu já sabia que esse cara, estudante de geografia que entrou com 16 anos na UF, ia fazer uma diferença, e já está fazendo há muito tempo. E é bom porque a gente é professor, a gente replica esse entusiasmo que a gente tem com os alunos com quem a gente interage, né? O entusiasmo de a gente fazer as coisas que gosta e das aulas que a gente oferece. E a geografia ela é realmente fantástica, né? Eu não sou geógrafo de formação, mas transitei por muito tempo na geografia, e agradeço a todos aí, a Juliana, o Lucas, o Max, a galera que está presente até agora, são 20 pessoas, então é um mundo de gente que está por aqui com a gente. E aí eu anuncio que no dia 26 o André Luiz estará conosco, às 4 da tarde, falando sobre dinâmica e evolução costeira, e a Juliana Blassi Cunha, que está conosco aqui, ela estará conosco no dia 27 de agosto. Então, na semana que vem, a gente tem dois compromissos, pelo menos, aí, aqui nessas atividades que eu Obrigado a todo mundo, e boa noite, então. Tá ok? Obrigado, Renan. Mais uma vez. Obrigado, Gilberto. Obrigado. Obrigadão, viu? Tchau, gente. Obrigado.